Olá, gente. Bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Mais um nesse dia de aula. Espero que estejam todas essas pessoas muito bem, com saúde, esperançando um mundo mais justo. Me chamo Leonardo Lima, faço parte do Laboratório Trampos e estarei mediando este encontro de hoje. Juntamente comigo, nos bastidores, fazendo que tudo dê certo, estão o Dimitri e a Juliana. Ok? Bem, vamos para alguns breves informes antes de começar a nossa aula. Primeiro, o curso de Psicologia Social do Trabalho, o curso livre em Psicologia Social do Trabalho, é organizado pelo Trampos da USP, pelo Nutra da UFC e conta com a parceria do Colabor, da PUC de São Paulo, da Universidade Rural do Rio de Janeiro e da Abrapso. Okay? Outro importante aviso. A lista de frequência está na descrição do vídeo, aqui no YouTube, tá legal? E ficará aberta até às 12h30. Você pode fazer a o preenchimento da frequência agora ou ao final da aula, mas não deixa de fazer, tá bom? Podem fazer as perguntas tranquilamente no chat aqui do YouTube, como nas aulas anteriores. A nossa equipe vai fazer todo o trabalho de coleta, síntese, para que a gente possa transmitir para a professora Maristela. Tá legal? Bem, vamos começar então a nossa aula. Eu convido a professora Maristela para dividir a tela aqui comigo, enquanto eu apresento. Olá, professora Maristela. Ela possui graduação e mestrado em psicologia, doutorado em psicologia pela USP, pós-doutorado pela UFMG, docente de graduação e pós-graduação em psicologia e também da pós-graduação em saúde ambiental e saúde do trabalhador, na Universidade Federal de Uberlândia. Atua nas áreas de psicologia social do trabalho, saúde do trabalhador, grupos e pesquisa e intervenção no campo do trabalho. Professora Maristela, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade nessa semana tão atribulada, né? Quero lhe dizer que ao reler os textos que você recomendou, isso me suscitou várias questões, tá? E estou bem ansioso para a sua explanação de hoje, tá legal? Fique muito à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Leonardo. Vou começar fazendo a minha audiodescrição para que qualquer pessoa possa me ver. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos longos, castanhos, estou usando uma blusa preta, brincos de argola, um óculos de aro preto, e estou aqui no meu ambiente residencial, no meu escritório. Atrás de mim está uma estante com livros. Gostaria de desejar um bom dia a todas, todos e todes, e agradecer a organização do evento por esse convite, pela oportunidade de estar com vocês falando sobre o modelo operário italiano, podendo revisitar alguns escritos meus e revisitar também a minha experiência, a minha história, né, com essa temática. Gostaria também de ressaltar que eu vou, na minha fala, reproduzir os termos utilizados pelos autores que eu vou citar e compartilhar aqui com vocês, né, que no momento histórico deles usavam os termos trabalhadores, operários, psicólogos, mas entendendo que nós, mulheres, trabalhadoras, operárias, psicólogas, estamos aí contempladas também, né, nessas categorias. Essa temática do modelo operário italiano, ela faz parte do eixo 3 desse curso que vocês estão fazendo, do curso livre em Psicologia Social do Trabalho, que seria o eixo das bases da Psicologia Social do Trabalho. Então, vai ficar evidente aqui, à medida que a gente for, né, apresentando essas informações, o quanto o modelo operário italiano ele inspirou o campo de saúde do trabalhador aqui no Brasil e também a Psicologia Social do Trabalho. E eu acho que falar do modelo operário italiano no espaço de uma aula é algo extremamente desafiador, né, diante da riqueza do que foi essa experiência e das influências que ela produziu ao redor do mundo, em diversas áreas, né, e para diferentes profissões e campos de atuação profissional. Então, eu organizei a minha fala tentando percorrer aí o percurso histórico dessa experiência e pontuando alguns aspectos de maior destaque. Eu preparei alguns slides, vou pedir para a organização compartilhar aqui conosco, por favor. E eu vou iniciar, né,
um pouco de trás para frente. Eu vou apresentar inicialmente as referências que eu vou utilizar. Pode passar, por favor. Essas referências aqui, não se preocupem, eu vou compartilhar várias delas aqui ao longo da aula junto com vocês, através de links. E aí, muitas das informações que eu vou abordar estão lá nos textos, né, que estão indicados para essa aula, tanto no texto base quanto no texto complementar. E também num artigo do Ivar Udoni, que eu traduzi, é um artigo que ele publicou em 2002, eu traduzi, foi publicado aqui no Brasil em 2016, estou colocando o link aqui, o pessoal da organização vai disponibilizar para vocês. E outras informações também estão no texto que eu coloquei como complementar para a aula de hoje, que eu estou compartilhando o link aqui também, quem não tiver acessado ou não tiver tido oportunidade, né, de encontrar esse material, fica aí à disposição. Esse link, inclusive, o segundo que eu estou colocando, que é do texto complementar, que é um artigo meu, eu coloquei o link da revista completa, tá, gente? Por quê? Porque eu descobri, só depois que eu já tinha disponibilizado para a organização do curso, que o link do artigo dentro do site da revista, a hora que a gente acessa ele, está cortando as referências, não sai a lista de referências completas. Então, aqui está a revista inteira, nela vocês encontram esse artigo, e lá vocês têm acesso a toda a bibliografia que foi citada ao longo do artigo. Bom, e aí, então, por onde começar? Né? Acho que contando também um pouquinho da minha aproximação com a temática do modelo operário italiano, né? Que veio do meu início do processo do doutorado, principalmente nas aulas do professor Lacaz, logo no começo do meu doutorado, e que me despertaram um desejo de conhecer mais sobre o que foi essa experiência. Né? E aí, então, eu fui para a Itália em 2013 para estudar e conhecer mais proximamente, né? E muito do que eu vou falar aqui, então, foi construído aí nesses últimos 8 anos, né, em termos do que eu estudei, do que eu fui construindo de informações. E quando a gente fala de modelo operário italiano, então a gente está falando do que especificamente, né? O que é conhecido como modelo ou movimento operário italiano, a gente encontra também essa nomenclatura, foi um movimento iniciado nos anos 1960 na Itália, que abrangeu operários, sindicatos, profissionais de saúde e que desenvolveu maneiras próprias de investigação e de controle das condições de trabalho pelos próprios trabalhadores, produzindo efeitos nas relações dos sujeitos com a atividade de trabalho, entre eles, com as empresas, com os demais atores sociais envolvidos, e produzindo efeitos também sobre a legislação em saúde, não só na Itália, mas em vários outros lugares do mundo. Então, é um movimento que inspirou as lutas em prol da saúde no trabalho, em outros referenciais teóricos que também se desenvolveram sobre essa temática na relação da saúde com o trabalho. Pode passar, por favor, Dimitri? E aí, então, eu trago aqui, para a gente poder começar essa conversa, né, eu gosto sempre de mostrar a imagem das pessoas que foram importantes nesse campo, né? Então, é impossível falar de modelo operário italiano sem falar do Ivar Udoni, né? Que foi uma grande referência, um grande mentor intelectual de todo esse movimento. Trago aqui uma frase do Davi Capistrano, que ressalta a cultura sólida, o firme compromisso com os trabalhadores e o sentido agudo de realidade que o Odoni possuía, e que foi expresso na valorização da prática, da ação concreta, né, dos trabalhadores. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Quando eu estive na Itália, fazia 2 anos que ele havia falecido. Mas todas as pessoas que conviveram com o Odoni destacam a relevância do trabalho dele e destacam também o grande potencial, né, intelectual que ele tinha, mas também o potencial de agregar as pessoas em prol das discussões, em prol das lutas. Trago também aqui a fotinha da Alessandra Ré, a imagem dela, pode passar, por favor. Essa foto, na verdade, as duas fotos, né, foram a Alessandra que me enviou, eu havia procurado na internet, até encontrei uma foto do Odoni em preto e branco, mas dela eu não havia encontrado, então ela gentilmente me encaminhou essas fotos essa semana. E trago aqui uma frase da própria Alessandra, onde ela destaca o quanto o fazer material, o fazer concreto, manual, é indissociável também do aspecto intelectual, sendo 2 elementos aí que nos constituem como humanos, né, com toda certeza. Pode passar, por favor. Então, né, feitas essas apresentações iniciais aí, vamos começar a dizer
1960, quando o Ivar Odoni foi procurado por trabalhadores, por operários de uma empresa, a Farmitalia, que era uma empresa do ramo químico, e denunciando uma situação de nocividade ambiental insustentável, né, que gerava adoecimento e morte de diversos operários. Inclusive, a forma como esses operários se referiam à Farmitalia era morte branca. E eles procuram o Odoni era médico de formação, naquele momento ele atuava à noite como médico da família, então ele trabalhava durante o dia como médico, mas à noite tinha essa atuação mais específica, que seria nomeada lá como médico da família numa mútua, que seria numa agência, como se fosse uma instituição onde as pessoas, né, pagavam por mês para terem acesso coletivo aos serviços de saúde. E aí ele foi procurado por um grupo de operários que trouxe uma demanda que ele não sabia como resolver. Né? O que esses operários colocaram para ele? Eles queriam informações sobre os riscos produzidos no ambiente de trabalho, os riscos aos quais eles estavam expostos nas condições de trabalho, para que eles pudessem, então, modificar essas condições de trabalho. E o Odoni diz que a medicina tradicional não conseguia ajudá-lo a responder a essa demanda, porque o que ele encontrava nos textos de medicina eram apenas uma lista de substâncias e a descrição dos efeitos que essas substâncias produziam sobre o organismo humano e qual conduta terapêutica a ser adotada, né? Então, o que hoje para a gente discute em termos de prevenção ou intervenções para a promoção de saúde, naquele momento histórico era uma grande novidade, dado que a medicina atuava essencialmente sobre os processos de adoecimento já instalados, né? E um outro aspecto também que a gente pode analisar nesse contexto é que a organização dos trabalhadores, ela também não conseguia fazer frente a essas questões que se colocavam no ambiente de trabalho. O que eu estou chamando de organização dos trabalhadores? Os sindicatos, a representação sindical, que naquele momento, infelizmente hoje a gente também não está numa condição muito diferente, mas atuava essencialmente a partir de uma política de monetização do dano, ou seja, de uma compensação financeira pela exposição ao risco. Então, o que se tinha naquele momento eram dois eixos principais aí do problema, né? Que era as formas de organização da classe operária e o papel do médico nos contextos de trabalho ou a atuação da medicina em relação à saúde ou à perda dessa saúde que se produzia nos contextos de trabalho. E aí a gente pode pensar, né, na atuação clássica da medicina, que sempre se pautou pela dia de queixa-conduta, né? O que é isso? A ideia de que o médico ou profissional de saúde recebe uma queixa e vai indicar, então, uma conduta para esse sujeito. O que pressupõe, então, que haveria na figura do médico ou desse profissional de saúde tudo o que era necessário para poder realizar a ação médica, né? Caberia a esse profissional formular o diagnóstico, prescrever o tratamento e apontar o prognóstico. Não precisava conhecer nada sobre as situações concretas de vida desse sujeito. E aí, no entanto, esse modelo de medicina não tinha como realmente ajudar o Odoni a responder a questão que os operários lhe traziam. E ele entendeu que ele precisaria, então, conhecer essas condições de trabalho, conhecer a realidade produtiva, o ambiente em que esses operários atuavam, para que ele pudesse, então, também compreender melhor os impactos que eram gerados sobre a saúde desses trabalhadores. Só que investigar essas condições de trabalho não era algo simples, né? Porque as empresas não abriam as portas, não tornavam isso possível. Um cenário que, infelizmente, também não está realmente diferente na atualidade. Eu vi aqui que parece que as pessoas estão reclamando do som, vou tentar colocar o microfone aqui mais próximo para ver se fica melhor. E aí, então, como poder identificar esses aspectos do contexto e do ambiente se não havia o acesso até o local de trabalho? Então, o Odoni teve a ideia de buscar identificar os fatores de risco presentes no ambiente de trabalho a partir da visão dos operários, do ponto de vista dos operários sobre esses fatores que representavam riscos à saúde. Elaborando, então, perguntas simples como: que imagens vêm à sua mente por associação quando uma pessoa escolhe uma casa, né? Quando você imagina comprar uma casa, que aspectos que você vai considerar? Ou quando você pensa numa fábrica, né? Que aspectos você associa à ideia, à imagem de uma fábrica? E quando você pensa na fadiga, no cansaço, quais são os elementos que você associa a essa imagem? E aí é quando surge, então,
a cartilha ou dispensa. Pode passar, por favor, para o próximo slide? Dispensa é o termo que eles utilizam no italiano, né? Aqui no Brasil a gente refere normalmente como cartilha, mas foi uma publicação, é um livro que é o ambiente de trabalho, a luta dos trabalhadores pela saúde. Aqui no slide, vocês veem aí, né, no alto, do lado esquerdo, essa figurinha estilizada aí, que é a capa da segunda edição dessa cartilha, que foi publicada inicialmente no final dos anos 60. Essa daí é a edição de 1971, que foi publicada através de um conjunto de sindicatos. Eu estou colocando aqui para vocês o link dessa edição aí, original de 1971. Aqui no Brasil, essa obra foi publicada em 1986, então essa imagem aí em cinza e amarelo é a da publicação aqui do Brasil. Eu estou aqui com a minha, antiguinha, eu comprei usada 10 anos atrás num sebo, porque ela estava há muitos anos esgotada. Mas uma boa notícia é que a editora da primeira edição, a Alcitec, publicou uma nova edição no ano passado e agora esse material está disponível, né, e vocês conseguem adquiri-lo com maior facilidade. E aí, então, a partir dessas perguntas simples, né, que o Odoni fez ali, fazia para os operários, as informações que foram surgindo nesse processo foram sendo agrupadas por eles, e aí não é só o Odoni, né, vai ficar evidente aqui em outros momentos da minha fala, havia um coletivo de pessoas envolvidas nesse processo, né, e que deram origem, então, nessa elaboração coletiva, ao que ficou conhecido como os 4 grupos de fatores de risco. O que significam esses 4 grupos de fatores de risco? O primeiro grupo seria aquele representado pelos riscos que estão presentes em qualquer ambiente, não apenas no ambiente de trabalho, mas em qualquer ambiente pelo qual nós circulamos como pessoas, como, por exemplo, a nossa casa, né? Então, são os fatores relacionados à luz, barulho, temperatura, ventilação, umidade, e esses fatores, eles teriam valores máximos de concentração que seriam considerados aceitáveis. Então, vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz recentemente, nós concluímos em 2019, junto com o Sereste, aqui do Berlândia, junto com o PEGAT, né, do qual eu sou professora atualmente, o Programa de Saúde Ambiental, Saúde do Trabalhador, e com o Ministério Público do Trabalho, que era uma investigação das condições laborais dos motoristas de transporte coletivo. E aí foi feita a aferição da temperatura dentro do ônibus, né, no momento que ele está ali dirigindo, foi feita a verificação do barulho ao qual esse motorista está exposto, e a legislação ela estabelece alguns índices que são considerados aceitáveis e para além dos quais haveria um dano à saúde. Então, isso é algo que já está estabelecido. Então, esses são os fatores que estariam presentes, né, no primeiro grupo de fatores de risco, né, de acordo com o que foi produzido pelo modelo operário italiano. No segundo grupo, haveriam riscos característicos do ambiente de trabalho, que seriam exclusivos do ambiente de trabalho, como poeiras, gases, vapores, fumaça. Então, produtos tóxicos, né, que podem ser gerados no processo produtivo ou que estão ali presentes para a manipulação dos trabalhadores, né, nesse processo. E há situações onde, às vezes, há produtos que se formam como resultado. Então, às vezes, você tem um produto no início da produção, né, uma substância que não é danosa à saúde, mas que, após a manipulação ou passar por mudanças de temperatura, se transforma numa outra substância que pode gerar dano. O terceiro grupo eram os riscos relacionados à fadiga física. Por quê? Porque aquela pergunta inicial, né, do que se pensava quando imaginava a fadiga, as respostas que foram sendo produzidas mostraram que tinham 2 tipos de fadiga que os operários conseguiam nomear, né, explicar, talvez não nomear, mas mencionar. A fadiga física muscular, né? Então, a gente tem uma quantidade de esforço físico que a gente consegue realizar e para além do qual também há um limite que se torna patológico, e o que definia, então, esse limite do que seria patológico era o consenso entre os operários na discussão sobre esse aspecto. E o quarto fator era, então, relacionado a um outro tipo de fadiga, considerada como a fadiga mental ou estresse, que estaria relacionada à monotonia, os ritmos excessivos, a repetitividade, a ansiedade, a cobrança, que são fatores que nasceram com a chamada organização científica do trabalho, né? Inclusive, essa divisão deu origem às compreensões atuais, das quais muitos de nós partimos, seja no campo de saúde do trabalhador ou também na psicologia social do trabalho, de que as condições de trabalho relacionadas aos fatores ambientais
impactam de uma forma mais específica a saúde física, enquanto as formas de organização do trabalho estão relacionadas à divisão das tarefas, à divisão das pessoas, representada pelas hierarquias, vai incidir de uma forma mais dramática sobre a saúde mental do sujeito, né? Então, esses 4 fatores de risco, 4 grupos de fatores de risco, é um dos principais achados ali daquele momento inicial, das experiências iniciais desse grupo, né, na Itália, e que foram materializados nesse material aí, nesse livro. Pode passar, por favor. Um outro aspecto que também é significativo, né, e normalmente muito associado com o modelo operário italiano, são os mapas de risco, né? Aqui eu coloquei mapas brutos no título do slide, porque o termo italiano utilizado por eles era mappa grezzo, que significa cru, áspero, né, nesse sentido de bruto, de algo que não teve ainda uma elaboração, mas que ficou, né, conhecido como os mapas de risco. E esse momento representa uma reorientação da noção de riscos que havia até então, né, que estava sendo construída nesse processo, que era principalmente um risco relacionado a substâncias, né, ou a aspectos ali presentes naquele contexto. Uma reorientação para pensar os riscos a partir dos lugares. E aí essa foi uma experiência que também reorientou também a forma do Odoni pensar a sua atuação profissional, né? E ele, que era médico, então, vai gradativamente passando a se identificar como psicólogo do trabalho. Inclusive, ele foi professor de psicologia do trabalho e chefe desse departamento na Universidade de Turim, né? Então, nesse momento, eles começaram a pensar, olha, como que a gente identifica, então, os riscos em cada local de trabalho, em cada posto, em cada posição de trabalho. E aí surge a ideia, né, uma metodologia desenvolvida por eles, que era de pedir para que cada trabalhador desenhasse, então colocasse ali uma forma gráfica, nesses mapas brutos, os riscos que ele identificava nesse posto de trabalho, né? E aí faziam isso de uma forma grosseira, como se fosse um mapa do tesouro, aí, nos dizeres deles. E nesse momento, então, foram feitos milhares de mapas de risco, tanto pelos operários, quanto por estudantes, médicos, psicólogos, por todas as pessoas envolvidas ali na luta pela saúde no contexto de trabalho. E essa experiência com a confecção dos mapas de risco inspirou também a nossa legislação brasileira, né? Os mapas de risco chegaram aqui no Brasil no início da década de 80, e aí tem 2 versões para essa história, uma que diz que eles entraram no Brasil via o Davi Capistrano e o GESAT, e uma outra que diz que foi a Fundacentro, né, responsável por disseminar essa metodologia aqui no Brasil. Mas o fato é que em 1992, o mapeamento de riscos nas empresas se tornou obrigatório através da publicação de uma portaria que determina que cabe às CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, a construção dos mapas de risco nos locais de trabalho, né? E que nesse processo a CIPA poderia contar com a colaboração do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, e que esses mapas de risco deveriam ser afixados em locais visíveis, sendo substituídos por novos à medida que uma nova CIPA fosse eleita. Mas aqui a gente já tem alguns desvirtuamentos, né, do que era a proposta original italiana, né? A ideia do mapa de risco original era de que cada trabalhador e trabalhadora pudesse conhecer os riscos presentes no seu contexto de trabalho e também na sua posição de trabalho, relacionados à função desempenhada por cada um deles. Aqui no Brasil, isso já passa a ficar na responsabilidade de um grupo de trabalhadores que teria a função, né, na CIPA, de pensar isso para a empresa inteira. Mas a gente sabe que nem isso acontece, né? Que nem é, muitas vezes, a CIPA que faz essa elaboração. Na época do meu doutorado, eu entrevistei uma psicóloga organizacional que era a chefe do SESMIT. Uma coisa que, por si só, já é um pouco de novidade, né? Porque entre os profissionais obrigatórios por lei para fazer parte do SESMIT não há o profissional de psicologia. Mas, enfim, ela era a gerente, né, a coordenadora lá do SESMIT, e quando eu perguntei para ela sobre a elaboração dos mapas de risco, né, pela CIPA, ela falou, não é a CIPA que elabora não, porque o trabalhador não sabe dos riscos no contexto de trabalho. A gente contrata uma empresa externa, uma consultoria, que elabora esses mapas de risco para a gente. Então, aí a gente vê, né, um desvirtuamento ainda maior do que era a proposta original, porque o trabalhador nem tem acesso a essa informação. Aqui eu pus um exemplo do que seria um mapa de risco, né? E as pessoas às vezes passam, isso poderia até estar fixado numa parede, né, num corredor ali da empresa, primeiro que as pessoas passam e não veem.
e às vezes, se vão ver, também não vão entender exatamente porque não estão envolvidas nesse processo da construção do instrumento. E aí o mapa de risco, infelizmente, né, aqui no Brasil, assim como outros aspectos também presentes na legislação, acabou virando uma mera cumprimento, né, do que está na lei. Um artefato fica guardado ali na gaveta e só se apresenta no momento de uma fiscalização, por exemplo. Bom, vamos adiante. O próximo slide, por favor. Acho importante também falar sobre uma outra característica significativa do modelo operário italiano, que era operar a partir da premissa do protagonismo operário, da ideia, então, de que a saúde é uma construção coletiva e que não podemos pensar na saúde dos trabalhadores sem envolver os trabalhadores nesse processo. Então, a ideia de que a redução dos riscos no ambiente fabril, e aqui eu estou usando, gente, operários, fabricos, ambiente fabril, fábrica, porque era, né, a gente está falando aí daquele momento do processo produtivo e que hoje, na verdade, a gente pode fazer uma disseminação dessas informações para qualquer campo de atuação, não só o campo industrial, mas de serviços também. Então, a ideia de que a redução dos riscos nesse ambiente não é uma responsabilidade apenas do empregador, no sentido de cumprir as leis, e nem do Estado, no sentido de fiscalizar. Né? Então, era uma ideia de que a saúde é algo que se constrói nos contextos de trabalho e de uma forma coletiva. E aí a gente também tem a premissa de que essa questão da saúde de trabalho, ela não é responsabilidade apenas dos especialistas em saúde, seja médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, técnico de segurança no trabalho, engenheiro de segurança no trabalho, né? De que a voz do trabalhador, o saber do trabalhador é tão importante quanto esses demais especialistas aí. E aí isso coloca, então, a luz sobre a relação dos especialistas com os trabalhadores e de uma ideia de democracia aqui no sentido forte mesmo da palavra, né? De participação igualitária para todos, mas buscando principalmente a transformação, e uma transformação que era nos contextos de trabalho, mas também para além dos contextos de trabalho. Né? Então, um lema que ficou conhecido como da fábrica para a sociedade. A ideia de uma centralidade do trabalho e que deveríamos olhar, então, para os efeitos produzidos sobre o ser humano a partir dos processos produtivos, mas que isso também deveria ser ampliado para o restante do território e as lutas em prol da saúde também. Então, a gente está falando aqui, né, muito mais do que simplesmente pensar o posto de trabalho, mas as reflexões que vão surgindo a partir daí se espraiando para o restante da sociedade. Um exemplo que, inclusive, a Alessandra dá, de uma luta que foi empreendida nessa época, foi a luta por creches, pré-escolas, para que as mulheres pudessem, então, né, se ver liberadas de uma tarefa que historicamente tem sido atribuída ao gênero feminino, que é o cuidado com os filhos, para que ela pudesse, então, ter a tranquilidade para exercer a sua atividade profissional. Então, uma luta que foi encampada pelos sindicatos e pelos trabalhadores, inclusive. Então, essa é a ideia da fábrica para a sociedade. E também um outro lema, né, que ficou muito associado ao modelo operário italiano, que está, né, dentro dessas questões que a gente está trazendo, é de que, então, a saúde não é algo que se vende, né, então, não se deve monetizar o risco, mas sim eliminar o risco. A saúde não é algo que se delega, então, não é algo que os trabalhadores vão esperar passivamente a intervenção dos profissionais de saúde. Então, a saúde não se vende nem se delega, ela se defende, e a defesa, então, tem que ser responsabilidade de todos. Pode passar, por favor, o slide? E nesse processo todo, um outro aspecto, né, que foi ganhando forma ali, foi se evidenciando, estava relacionado à questão da linguagem, né? Então, historicamente, a gente também, né, poderia perceber, e também, infelizmente, na atualidade, a gente não tem algo tão diferente disso, uma supremacia da linguagem médica, né? Então, o fato de que, muitas vezes, os médicos insistiam no valor da própria linguagem, por entender que era uma linguagem baseada em princípios científicos e que deveria, então, ser adotada pelo conjunto da sociedade e também pelos próprios trabalhadores, que deveriam se expressar a partir dos termos médicos. Mas isso colocava uma hierarquia nessa relação que ia contra todo aquele espírito igualitário e democrático que eu estava dizendo agora há pouco, né? E aí que, então, esse grupo envolvido com esse processo foi percebendo era que a linguagem médica ela era portadora de uma visada científica, mas que não dava conta, era insuficiente sozinha para resolver o problema da saúde. Do mesmo modo, a linguagem dos operários
falava de um lugar específico, né, que era a visada deles, de situações de trabalho que impactavam sobre a saúde, mas que eram situações desconhecidas dos médicos, porque eram situações concretas, vivenciadas no cotidiano por esses trabalhadores. Então, ao mesmo tempo que o médico jamais conhecia a complexidade e as variabilidades do trabalho real, o trabalhador quase sempre desconhece a terminologia utilizada pelo médico e as estratégias metodológicas de análise científica sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho. Então, era como se fosse, né, eles usavam a metáfora de um pátio, onde havia diferentes glossários que eram construídos a partir de cada janela que cada um desses atores sociais se encontrava olhando para aquela situação. E aí surgia, então, uma ruptura, um breakdown nesse processo de comunicação, que ocorre quando a gente tenta compartilhar algo que vai além daquilo que é a experiência compartilhada ou que extrapola o óbvio, que é o conhecimento do senso comum. Então, se colocava ali um problema imediato para ser resolvido, que era como produzir a comunicação entre esses diferentes tipos de linguagem, né? A linguagem dos especialistas, a linguagem dos operários, e também entre os operários em si. Por quê? Porque dependendo do setor que eles trabalhavam, eram, né, setores diferentes, possuíam experiências diferentes, né? Possuíam, às vezes, inclusive, terminologias específicas diferentes. Havia também a dificuldade de comunicação com os trabalhadores novatos, aqueles que estavam sendo, né, contratados iniciando a carreira profissional, e também tinha uma particularidade. Naquele momento, ali, década de 60, 70, na Itália, houve um grande fluxo migratório de trabalhadores de regiões agrícolas do sul, que migraram para as regiões, para as cidades industrializadas do norte, e que não tinham nenhum tipo de experiência fabril ou de ideia de organização sindical. Então, também pensavam em como chegar a esses trabalhadores e fazer essa comunicação fluir de uma forma mais adequada, mais eficaz. E aí, ao mesmo tempo, então, como se construir essa linguagem comum, que estivesse baseada nas situações concretas de trabalho, sendo que, novamente, as empresas não permitiam o acesso às suas instalações. Então, aí entra em cena um outro momento, né, que é representado pela criação da estratégia, do método ou da técnica, né, diferentes autores vão nomear de forma diferente, da instrução ao sósia. Pode passar, por favor? Então, como não era possível entrar no local de trabalho para observar e para conhecer as atividades realizadas, a saída estava em pedir para os operários descreverem as suas atividades. Mas ocorre que, quando eles eram inquiridos, eles eram perguntados. Então estou pedindo para eu falar mais devagar, estou preocupada aqui com o tempo, porque tem muito assunto, mas vamos lá. Obrigada, gente, pelo retorno. Então, quando os trabalhadores eles eram inquiridos sobre o trabalho, as respostas, em geral, eram muito empobrecidas, ou então respostas estereotipadas, né? Muitas vezes eles... pode passar, por favor? Não, é isso mesmo, desculpa, a instrução só. Muitas vezes eles acabavam dizendo aquilo que eles achavam que o interlocutor queria ouvir, ou então descreviam o que seria considerado o comportamento esperado ali naquele contexto, que seria o comportamento modelo, o ideal, né, o que está de acordo com a prescrição, e não, de fato, descreviam o trabalho real, o trabalho como ele era realizado. E aí, como resolver-se, então, esse problema? Né? Esse grupo relata que isso demandou muito tempo e inúmeras tentativas, até que surgiu a ideia da chamada ficção do sósia, né? Então, como é que iniciava-se esse processo da instrução ao sósia? Era dito para a pessoa, olha, imagine que eu sou igual a você do ponto de vista físico, que eu seja um sósia seu, e me diga como eu deveria me comportar para poder te substituir no trabalho sem que ninguém notasse essa troca. Agora, os autores também apontam, gente, que isso não era uma demanda rígida, assim, essa formulação, né? Que podia ser adaptada ao contexto, ou aos participantes, e podendo ser até que o termo sósia nem fosse mencionado, né? Mas era essa a solicitação que era feita inicial. E o processo da instrução ao sósia, né, a técnica, ela se baseava em algumas premissas teóricas, né? Como a Alessandra diz, o método jamais foi deixado a si mesmo, né? Então, tinham 4 premissas teóricas principais que estavam envolvidas aí nesse processo. A primeira premissa teórica era o cognitivismo do Miller, Gallant e Triban. São autores que são citados em vários textos pelo Odoni.
e que haviam, então a gente tem que pensar aí também naquele momento histórico, né, no que tinha de produção científica construída até aquele momento, esses autores haviam mudado o conceito de behaviorista de um organismo passivo que dependia dos estímulos ambientais para poder reagir, em direção à ideia de um organismo ativo, com iniciativas, expectativas e intenções ali nesse processo. Um outro, uma outra base, né, teórica e presente nesse momento era a perspectiva soviética, a visão de que somente na interação com o outro, com outras pessoas, é que o sujeito pode ampliar as suas compreensões sobre si e sobre o mundo. Então, que era exatamente nessa diversidade produzida ali, a partir de pontos de vista diferentes, que se poderia surgir uma compreensão ampliada sobre a saúde, sobre os fatores de nocividade, sobre como transformar isso no contexto de trabalho. Um outro pilar teórico eram as concepções do Gramsci, que situam o sujeito na intersecção com a história, né, a sua história individual e a sua história coletiva, e que considera, então, que a capacidade pensante desse sujeito, ela permanece mesmo em atividades extremamente empobrecidas ou repetitivas, né, e que esse sujeito, então, seria capaz de se reapropriar do sentido, do significado nessas experiências, né, mantendo, assim, o seu caráter ativo. E, por fim, o quarto pilar teórico aí seria a noção marxista de classe, né, sendo a luta de classes vista como uma categoria fundamental para se compreender as relações nos contextos de trabalho e também fora deles. E aí, a gente volta a falar, então, né, das lacunas da comunicação que ensejaram, né, o início da instrução ao sósia. Essas lacunas eram várias, né? Então, a gente falou da diferença de léxico aí, de glossário, entre os profissionais de saúde e os operários, a lacuna entre os trabalhadores, entre os diferentes grupos de trabalhadores que traziam experiências de trabalho, experiências de vida diferentes, mas tinha uma outra lacuna que era do trabalhador para com ele mesmo, no sentido de que, muitas vezes, os trabalhadores não consideravam possuir um saber efetivo sobre o trabalho e sobre o ambiente. A ideia de que somente os especialistas possuíam um saber válido e que os conhecimentos dele não teriam uma validade ou não estariam no mesmo nível de validade. E com isso, né, também havia uma outra lacuna gerada aí no processo do trabalhador descrever a sua atividade de trabalho, que era o fato de que uma parte significativa das informações acabava se perdendo aí no momento da transmissão. Então, a pergunta-chave que se colocava era como recuperar o que se perde entre o saber fazer do trabalhador e o saber dizer sobre esse saber fazer. E aí a gente pode delimitar como objetivos, então, da instrução ao sósia, viabilizar o processo da comunicação entre trabalhadores, né, entre si, entre eles e os profissionais envolvidos no processo de análise do trabalho, os especialistas em saúde, possibilitar a integração dos saberes construídos por diferentes operários, né, facilitando esse processo de transmissão. Também teria como objetivo recolher a atividade real, ou seja, o que diz respeito à experiência, a competência profissional, que era compreendida como um tipo particular de saber, que seria desenvolvido a partir da experiência concreta do sujeito. E, por fim, um outro objetivo da instrução ao sósia, que está relacionado com esses anteriores, seria o de promover uma ampliação da consciência individual e coletiva sobre o trabalho e também sobre as questões de saúde relacionadas ao trabalho, do que a gente entende também uma ampliação da consciência desses sujeitos sobre também o seu lugar na sociedade e sobre o mundo como um todo. Então, a gente vê que tem aí vários aspectos que eram trabalhados e promovidos e que a gente vai ver em mais detalhes já em relação a essa questão da técnica. Para poder falar de instrução ao sósia, nós temos que falar também de grupo homogêneo e de validação consensual, que são dois conceitos também chaves aí dentro do modelo operário italiano. O Odoni não acreditava que havia uma homogeneidade dos operários, né? Aquela ideia do indivíduo abstrato que vem do Taylorismo, né? Ele entendia que há uma diversidade, que as pessoas são diferentes, que cada um é único. Então, o termo homogêneo aqui dizia respeito a uma representação comum sobre o trabalho, que era construída nas trocas e nas experiências
experiências partilhadas entre os trabalhadores no momento de discussão sobre as questões, né, do trabalho e da saúde. Então, aqui o termo homogêneo, ele indica esse caráter comum, do que é construído coletivamente pelos trabalhadores. E a validação consensual se relacionava ao crivo coletivo, pelo qual as informações, sugestões ou conclusões deveriam ser passadas para serem aceitas como válidas, né? Então, a experiência de um, em particular, deveria ser ratificada pelo coletivo, né? E aí, o passo a passo da instrução ao sósia está num artigo que o Odone e a Alessandra publicaram, e que eu traduzi, que é o texto base da aula de hoje. Eu estou colocando aqui o link de acesso para ele, e a gente vai agora, então, conversar sobre esse passo a passo. Pode passar, por favor, o slide? Então, após aquela demanda inicial, né, imagine que eu sou seu sósia, a gente teria aí, nesse momento, o início da fase 1, que é a fase do setting, né, onde o pesquisador, nesse artigo especificamente, o Odone usa o termo pesquisador, mas normalmente ele se refere ao psicólogo como sendo responsável por ativar esse processo, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, nesse momento, o pesquisador ajudaria o sujeito, que é o trabalhador, e, curiosamente, nesse texto, o Odone usa o termo especialista, não para se referir ao especialista em saúde, como ele faz em outros materiais, mas aqui ele usa o termo especialista para se referir ao trabalhador, exatamente por entender que o trabalhador é o especialista da própria atividade, né? Então, nessa fase do sétimo, o pesquisador ajudaria o especialista, o trabalhador, a poder pensar os aspectos relacionados ao contexto, construir o cenário ali a partir de dois elementos fundamentais: a centralidade da perspectiva do trabalhador, então, porque é ele que vai narrar, é ele que vai descrever a atividade, então, o ponto de vista central é da atividade dele, e a partir da habilidade do pesquisador em tornar essa perspectiva possível de ser verbalizada e mais, possível de ser transmitida para outras pessoas. E aí, na fase 2, que ele nomeia, os autores nomeiam como fase da aquisição, seria o primeiro momento da transmissão, que normalmente é aquela descrição mais superficial que a pessoa faz do seu trabalho quando é perguntada sobre ele, né? Ah, eu chego ao trabalho, eu vou para o setor, eu vou para a minha posição, eu visto o uniforme, né? Algo nesse sentido. E aqui, nesse momento, o pesquisador ele vai registrando as características mais exteriores da atividade e vai buscando explorar os aspectos presentes ali no contexto e no ambiente. A fase 3, que é a fase da elaboração, é o momento em que o pesquisador vai estruturando as informações que foram sendo verbalizadas nas fases anteriores e buscando identificar algumas categorias, reconstruir alguns aspectos do comportamento profissional, da atividade, das relações, e que ele vai fazendo perguntas. Ah, então você está dizendo que é assim, assim, assim que você faz o seu trabalho, né? E vai fazendo essa devolução aí para que o sujeito possa ir acrescentando alguns elementos. Depois se passa para a fase 4, que é a fase da simulação. Então, uma vez que o trabalhador entenda que ele já transmitiu, ele já verbalizou todas as informações que ele considera relevantes sobre o trabalho, há uma inversão aí nos papéis e o pesquisador, então, vai fazer uma simulação do comportamento do sujeito na situação profissional a partir dos aspectos construídos nas fases anteriores. E aí ocorre algo que é curioso, porque o trabalhador, então, que entendia que já tinha dito tudo que estava relacionado ao trabalho dele, quando vai vendo a simulação da sua atividade profissional sendo feita por outro, ele recomeça o processo da transmissão. Ele começa a fazer novas indicações, novos apontamentos que ele talvez não tivesse pensado no momento anterior. E, por fim, a gente chega na fase 5, que é a da validação, que representa, na verdade, a repetição desse processo, né, de uma forma circular, até que chegue o momento que todos ali, né, o trabalhador, e principalmente né, o trabalhador e o especialista, desculpa, o trabalhador e o pesquisador, cheguem a uma conclusão que eles atingiram ali o nível desejado da especificação do trabalho, né? E aí, nesse processo, então, que o trabalhador ele era, entre aspas, forçado, né, para além da mera descrição superficial do trabalho e para além da verbalização das prescrições, né, prescrições que nunca dão conta do total, da atividade real, nesse processo, o trabalhador se apropria e se reapropria da sua experiência prática, do saber tácito que é constituído, que é
construído no cotidiano de trabalho. E isso amplia, assim, exponencialmente as informações disponíveis para ele sobre o próprio trabalho e também as informações de outros, né, sobre o trabalho, sobre aquele ambiente, as condições de realização dele, enfim. Então, nesse percurso aí, o que se vê, então, é uma ampliação da consciência do sujeito, do trabalhador, sobre a atividade que ele desenvolve, mas que amplia a consciência em relação a outros aspectos também. Então, os autores vão indicar, né, uma escala de consciência que eles chamam, que é percorrida ao longo das etapas desse processo. E aí essa escala está no próximo slide, pode passar, por favor. Então, essa escala também teria 5 níveis, né, essa escala de consciência, onde no primeiro patamar, seria o nível mais superficial da instrução ao sósia, o sujeito, ele imagina que é possível que a outra pessoa reproduza o trabalho dele, apenas mostrando para ela, né, o que ele faz para que ela repita os próprios gestos. Então, é a ideia do faça como eu faço. Eu vou fazer aqui, você repete, e depois ele verificava que isso não era suficiente para a pessoa, de fato, compreender, né, o trabalho e poder realizá-lo. E aí a gente passa para o segundo patamar nessa escala de consciência, que é o patamar nomeado como script, né? Que é o momento onde a pessoa, o trabalhador, vai transmitir aquilo que é visível, né? Então, ele vai verbalizar, e normalmente ele vai verbalizar o que é prescrito, a prescrição, o que é esperado, ou seja, as instruções mais ou menos formalizadas que a gente pode transmitir verbalmente. A fase 3, né, o patamar 3, nessa escala de consciência, que seria da extração, seria o momento através do qual a intervenção do pesquisador, né, pela simulação da instrução ao sósia, ajuda o sujeito a pensar aspectos automáticos da descrição da própria atividade, que o Odoni chamava de analógicos. Então, curiosamente, eles usam, os autores aí, o termo analógico e digital. Né? O analógico seria esse aspecto aí automático, que o sujeito sabe fazer, mas ainda não sabe que sabe fazer, né? E que, embora ele saiba verbalizar, né, repetir ali, ele não possui ainda uma consciência aprofundada sobre isso. E o aspecto, o momento digital, seria representado pelo momento em que esse sujeito constrói uma compreensão sobre os aspectos que não estavam evidentes para ele mesmo sobre o próprio trabalho até então. E aí ele chega ao quarto patamar, que é o da apropriação, que é quando ele consegue, então, transmitir aos demais o seu saber fazer. Já não é mais só uma verbalização, uma reprodução das prescrições do trabalho, mas ele consegue, de fato, abordar, abranger o saber da realidade de trabalho, esse saber tácito, né? Conseguindo, então, manejar aí esse processo da transmissão de uma forma mais completa. E o topo dessa escala, que seria o último patamar, é quando o trabalhador se torna capaz de comunicar para os demais, de transferir esse saber que ele possui, inclusive para poder auxiliar a resolver situações novas, situações imprevistas, que ainda não foram experienciadas, né? Então, ele constrói aí, junto com o outro, com os demais, essa capacidade de antecipar situações nos contextos de trabalho. Um aspecto que eu acho importante, na verdade, dois aqui, para destacar em relação à instrução ao sósia, primeiro, é que esse é um processo que não deve ser confundido, a ideia dessa construção do saber e da transmissão do saber, jamais deve ser confundido com aquela ideia do best way do Taylor, né? Não se trata de uma apropriação externa por parte do psicólogo, do pesquisador, né, do técnico da empresa, por quem quer que seja, de uma apropriação para que essa informação seja usada contra o trabalhador, né, no sentido de aumentar a exploração sobre ele, de aumentar as metas de produtividade. Mas, ao contrário, é uma estratégia, uma intervenção que visa ao alargamento da consciência do trabalhador sobre o seu próprio fazer profissional. E, nesse sentido, também um alargamento da sua consciência de classe, né, da perspectiva que ele ocupa dentro do cenário produtivo na relação, né, com a empresa, com o empregador, com o sistema produtivo em geral. E um outro aspecto, então, que também a gente deve destacar, é que a transmissão linguística operada através da instrução ao sósia não se configura apenas como um ato de transmissão cognitiva ou de reprodução de informações, mas um ato de transformação subjetiva dos participantes, né? Que se espera que contribua para transformações objetivas no contexto de trabalho, nas relações de trabalho, aumentando o poder de agir do trabalhador nesse contexto e nesse cenário.
aí a gente chega agora, então, ao papel do psicólogo, né, que eu comentei com vocês, que a gente iria detalhar, pode passar para o próximo, por favor, que é algo que era muito caro ao Odoni, né? A gente vê, então, através da descrição, né, da instrução ao sósia, que esse processo possibilitava a superação daquela ruptura na comunicação, né? Possibilitava, então, a transferência de informações e que essa comunicação acontecesse de uma forma mais efetiva entre os trabalhadores, com os profissionais, enfim, com todos aqueles envolvidos ali, mas também do trabalhador com o próprio saber que até então ele desconhecia. E para o psicólogo, esse papel de facilitador em todo esse processo era um papel que devia ser exercido pelo psicólogo, né? Então, o psicólogo seria para ele não só o viabilizador da técnica, mas fundamentalmente um viabilizador da comunicação, cabendo a esse profissional otimizar o que ele chamava de permeabilidade da interface entre os diferentes tipos de linguagem e das experiências diferentes envolvidas nesse processo. Então, ele nomeava o psicólogo como guardião da interface, né? Esse termo guardião ele usava inspirado no Levin, que falava de guardiões sociais, que seriam pessoas que exercem efeitos sobre o comportamento dos outros em direção a uma melhor integração, né? E aí trago, inclusive, uma frase do Odoni, que está naquele artigo dele, o primeiro link que eu compartilhei, na página 26, onde ele diz: o psicólogo pode manter-se em comunicação sobre o problema da saúde com grupos diferentes, sendo este o cerne do seu próprio fazer profissional, né? E aqui, então, a gente vê que ele está pensando um papel novo para o psicólogo na relação com o trabalho, mas ele também está pensando, então, uma nova psicologia do trabalho, né? Então, ele produz uma crítica à psicologia organizacional, embora lá na Itália eles nomeavam como psicologia do trabalho, mas o que era nomeado como essa psicologia do trabalho é o que aqui no Brasil a gente chama de psicologia organizacional, né? Que era um campo da psicologia que se apoiava na concepção do homem médio, lá do Taylor, né? Aquele homem, a ideia de humano tomado de uma forma abstrata e unicamente do ponto de vista da sua capacidade para o trabalho, da sua capacidade produtiva. Então, havia uma crítica a essa perspectiva, e que era considerada também, né, uma crítica no sentido de que era uma perspectiva da psicologia que tinha trabalho no nome, mas que não considerava de fato o trabalho, e sim a produção, e não considerava o trabalhador como, né, pessoa, como ser pensante, ser ativo ali naquele contexto. Um outro aspecto interessante é que o Rodoni falava de uma psicologia do trabalho escrita, né, uma psicologia organizacional, né, escrita e outra não escrita. O que era essa psicologia organizacional escrita? É a psicologia tradicional, psicologia organizacional, que toma os trabalhadores como objeto de intervenção, visando uma adaptação dele ao ambiente de trabalho e não o contrário, e ignorando muitas vezes que aqueles que planejam o trabalho e os que executam pertencem a dois mundos distintos, né? Então, desde o Taylor, a ideia da organização científica do trabalho, a da separação entre a concepção e a execução, na verdade, se criaram grupos diferentes ali e experiências muito diferentes dentro da empresa, porque quem planeja o trabalho, e muitas vezes o psicólogo organizacional está nesse grupo, não é a pessoa que executa. Então, são visões completamente diferentes sobre a tarefa em si, e muitas vezes também linguagens totalmente diferentes utilizadas na referência com essa tarefa. Então, essa era a psicologia escrita. Já a psicologia do trabalho não escrita, para ele, né, aquela que não está formalizada, mas que constrói pressupostos que vão alimentar essa psicologia escrita, no sentido de entender quem que é um bom trabalhador e quem que é um trabalhador ruim, né? Então, embora muitas vezes você não tenha ou não tivesse naquela época métricas ali para indicar exatamente quem era um bom trabalhador ou quem era um trabalhador ruim, havia também uma ideia tácita ali que circulava entre os planejadores do trabalho, né, entre esses aplicadores aí dessa psicologia escrita, sobre quem se enquadrava em cada uma dessas características, né? Ou nos princípios que embasam, que é uma avaliação meritocrática, ou os pressupostos ideológicos que vão atribuir exclusivamente aos sujeitos o valor e o método pelo seu desempenho. Então, esses elementos eles não estão formalizados, eles não estão escritos ali nas teorias psicológicas, mas eles existem e subsidiam essas teorias. E não era esse tipo de psicologia que interessava ao Odoni, aos seus colaboradores e seus companheiros de luta ali, né? Mas
psicologia que não focalizasse apenas o que eles chamavam de fragmentos distorcidos do trabalho, mas que reconhecesse, então, a perspectiva dos trabalhadores em relação aos problemas concretos que a organização do trabalho comporta, né? Essa nova psicologia do trabalho seria, então, centrada nas experiências concretas dos sujeitos e voltada para as transformações das condições de trabalho em direção às necessidades dos trabalhadores. Então, vejam que são aspectos aí que coadunam com o que é a proposta da psicologia social do trabalho, né? Essa perspectiva, então, da centralidade do trabalho, do ponto de vista do trabalhador, né? E também da articulação com transformações no contexto de trabalho e que sejam transformações também, né, que se articulem para além do contexto de trabalho. Um outro aspecto que o Odoni mencionava em relação a essa nova psicologia do trabalho é que ela deveria ter uma primazia sobre a medicina, então invertendo aí uma relação hierárquica entre esses campos de saber, né? No sentido de que caberia à psicologia do trabalho fornecer para a medicina do trabalho os referenciais de análise. E esse campo, então, essa nova psicologia do trabalho, seria um campo que articularia a relação entre três aspectos, né? Entre a experiência operária, a experiência concreta de realização do trabalho, a consciência de classe e a ciência psicológica como um todo. Então, para o Odoni, a experiência operária seria o momento que definiria e que alimentaria a consciência de classe, né? E que também possibilitaria uma redefinição da psicologia do trabalho, que, por sua vez, também seria redimensionada a partir dessas outras duas categorias em um processo dialético ali. Então, ele fala da necessidade de inventar uma psicologia do trabalho que atuasse a partir da experiência e do saber operário em direção a uma consciência de classe. Para isso, então, o psicólogo, a atuação dele deveria se dar no sentido do que ele dizia de ser uma responsabilização dos trabalhadores sobre o seu processo de saúde, né, de auxiliar esses trabalhadores a construírem uma consciência, tanto uma consciência de classe, mas também uma consciência sobre os fatores que impactavam a sua saúde em direção à transformação desses fatores e do ambiente, né? Então, auxiliar esses trabalhadores no sentido de uma tomada de consciência sobre si mesmo, uma tomada de consciência sobre o saber que eles portavam, sobre o fato de serem ativos no mundo, com poder para transformar as situações de trabalho. Então, nos dizeres do Odoni, o psicólogo ele deveria ajudar as pessoas a abrirem a sua caixa preta, né, enquanto trabalhadores. Mas, para isso, um aspecto fundamental é que esse profissional também deveria estar disposto a abrir a própria caixa preta, ou seja, produzir reflexões sobre as suas premissas e sobre os efeitos das suas práticas, né? Então, os efeitos que são gerados por essas premissas e por essas práticas para os sujeitos que buscam pelo seu trabalho, né, profissional. Então, consistiria também num momento de autorresponsabilização do psicólogo, no sentido de buscar ativar mudanças, não somente, né, junto com sujeitos ou sobre as situações de trabalho, mas também sobre si próprios, né? Então, aquilo que a gente discutiu da ampliação da consciência que operaria, né, o trabalhador, o operário, sobre o seu fazer, sobre si mesmo, sobre a sua ação no mundo, também deveriam ser objetivos buscados pelo psicólogo na sua atuação profissional. Essas discussões, gente, sobre o papel do psicólogo, elas estão reunidas, né, de uma forma mais sistematizada no livro Experiência Operária, Consciência de Classe, Psicologia do Trabalho, que eu pus aqui, né, nesse slide a capinha, a foto aí da publicação italiana, essa daí é de 2008. Esse livro, até então, a gente tem disponível no italiano e no francês. Mas uma outra novidade boa que eu trago aqui para vocês é que já tem uns 2 anos que está sendo preparada uma tradução desse livro para o português e que agora está aí no forno para sair. É uma edição que está sendo organizada pela Deise Cunha, da UFMG, pela Beth Lima, pelo Francisco Lima e pelo Fábio de Oliveira. Né? Ontem eu ainda falei com o Fábio a respeito disso e ele me disse que está para sair, mudou agora a editora e que ele vai ser disponibilizado na forma online. Então, em breve, quem não teve acesso às outras edições vai poder ter contato aí com essa edição. Pode passar, por favor, o próximo. Então, disso tudo que a gente está falando aqui, né, acho que não dá para a gente não focar numa questão importante, que é sobre os aspectos metodológicos de todas essas
ações, dessas inovações que foram produzidas aí pelo modelo operário italiano. Então, não tem como a gente não tratar aqui da questão da ciência. Então, as pesquisas realizadas, né, pelo Odoni, por seu grupo, elas eram marcadas por uma heterodoxia em relação à ciência positivista vigente, né? Então, tanto a identificação lá dos grupos de fatores de risco, os mapas de risco, a instrução ao sósia, o sistema informativo concreto, vou falar daqui a pouco, eram fruto de investigações que eram alheias ao circuito científico positivista vigente, né? Porque eram investigações elaboradas e desenvolvidas coletivamente e a partir de questões colocadas pela realidade social, né? Orientadas por uma intencionalidade, ou seja, rompia-se com aquela suposta ideia de uma neutralidade do saber científico. Aqui havia a assunção, né, que os problemas relacionados à saúde no contexto de trabalho, eles não eram apenas problemas científicos ou problemas técnicos, mas fundamentalmente problemas políticos, né, sobre os quais a ciência era chamada, então, a refletir e a produzir saberes e pensar formas aí de intervenção. Então, a gente está falando de uma indissociabilidade das questões políticas, das questões técnicas e das questões científicas que eram assumidas nesse processo de produção de conhecimento que também produzia intervenção. Então, também a ideia de que não tinha como se produzir um saber científico sem refletir sobre as práticas, as situações concretas de trabalho, né? E que essa reflexão deveria necessariamente se traduzir na produção de um saber. Para falar disso, a gente tem que falar também de comunidade científica ampliada, né? Essas pesquisas, essas investigações não foram levadas a cabo só pelo Odoni ou pela Alessandra. Eles foram desenvolvidos por um coletivo de pessoas envolvidas com a luta pela saúde que abarcava profissionais de saúde, médicos, psicólogos, estudantes, operários, dirigentes sindicais, enfim, a administração pública, um conjunto de atores sociais ali que se juntavam, então, nesse nome da comunidade científica ampliada para produzir esse saber de uma forma coletiva. E aqui eu acho que é interessante mencionar que, naquele momento, a Itália tinha uma lei, que era conhecida como a Lei das 150 Horas, que permitia aos trabalhadores, os operários, frequentarem cursos de formação recebendo, né, a sua remuneração, então frequentar esses cursos no seu horário de trabalho até o limite de 150 horas anuais. E aí isso fez, então, né, com que esse coletivo ele se construísse, se constituísse ali dentro dos contextos acadêmicos, dos contextos universitários, já que então não podia, né, os cientistas irem para dentro da empresa, os operários vinham para dentro da academia, para dentro das universidades, o que resultou numa experiência muito rica, porque os operários frequentavam as disciplinas, né, de cursos, de formação de saúde, enfim, qualquer disciplina que eles se interessassem. E eles não estavam ali buscando títulos escolares, mas uma formação contínua que se traduzisse em conhecimento sobre o trabalho, o ambiente e a saúde. E, por sua vez, eles alimentavam também ali, né, os membros daquela comunidade universitária com informações sobre o mundo real. A gente muitas vezes faz a crítica de que a universidade parece uma bolha, né, que está num pedestal afastado da sociedade. E ali, nesse momento, a gente via acontecendo o contrário disso, essa integração sendo realizada. Depois dessa lei das 150 horas, ela foi ampliada, se tornou a lei das 300 horas, então que mantinha essas 150 horas garantidas de formação remunerada, horas remuneradas, e criava, né, mais outras 150 horas que o trabalhador poderia frequentar o contexto formativo, mas aí de uma forma não remunerada. Mas ele podia, então, usar o horário de trabalho, né, para frequentar, e aí, nesse momento, ele não teria remuneração, mas também representou uma ampliação de direitos. E aqui a gente está falando também, de novo, de democracia, né, gente? Da possibilidade, então, de operários que normalmente não frequentariam um contexto universitário, de estarem presentes naquele contexto, e não só presentes de uma forma passiva, mas produzindo intervenções, produzindo efeitos também sobre os outros atores sociais que estavam ali naquele momento. Eu acho que a gente pode pensar também no caráter subversivo dessas experiências de investigação, né, de várias formas. Então, primeiro, eu acho que já subverte o par tradicional ali cliente-médico, que até então era o motor do sistema da saúde, né, acrescentando novos atores aí e redistribuindo o poder, digamos assim, nessa relação. E vai se produzindo saberes sobre atividades que também vão ser utilizados para a construção de um sistema de saúde de uma forma concreta, que é o CIC, que eu vou mencionar daqui a pouco.
Podemos ir para o próximo, por favor? Eu acho importante trazer aqui para compartilhar com vocês também as críticas que foram empreendidas ao modelo operário italiano, né? Então, não podemos ignorar que houveram críticas a esse processo, né? Uma dessas críticas é em relação ao fato, né, de que se aponta que não havia uma conceitualização crítica sobre a saúde. E aí é o que eu digo, né, gente? A gente tem que pensar no momento histórico onde essa experiência se construiu, né, e na noção de saúde que circulava naquele momento, né? E nesse sentido eu entendo que realmente houve um avanço. Mas, enfim, uma outra crítica, e nessa eu tendo a concordar um pouco mais, é de que o quarto fator de risco, que era, né, o fator, então, da saúde mental relacionada ao trabalho, não foi aprofundada nesse modelo. Então, realmente não tem uma discussão tão sustentada sobre essas questões da saúde mental no trabalho, como se tornar, né, se tornou mais presente aí para a gente que é do campo nas últimas décadas. Uma outra crítica é de que a experiência partilhada nos grupos homogêneos não teria conseguido ser transposta como memória de classe e que isso teria se perdido nas gerações seguintes. E associado com essa crítica, há também a crítica de que um forte empirismo que marcou todas essas iniciativas que eu fui contando aqui para vocês, esse empirismo dificultava que houvesse uma síntese teórica, no sentido de extrair dessas experiências o que elas tinham de universal. E que esses dois, então, aspectos, essas duas últimas críticas, estariam relacionadas ao declínio do modelo operário italiano. Pode passar para o próximo, por favor? E aí a gente, então, pensar nisso, né? A gente está falando aí de experiências muito ricas, construídas nas décadas de 60, 70, e que depois, década de 80, 90, foram perdendo força, e que hoje a gente quase não encontra traço mais dessas experiências, né? O que poderia explicar esse declínio aí, e a perda dessa experiência tão rica, né? Há um conjunto de elementos que a gente pode pensar aí, né? Tem um autor, o Luciano Gallino, ele tem um livro que se chama A Luta de Classes, Depois da Luta de Classes, e lá ele defende a tese de que a gente vivencia, né, nas últimas décadas, uma inversão da luta de classe, né? Enquanto lá na década de 60 e 70 eram os trabalhadores organizados, né, e as classes oprimidas que se organizavam para a luta por mais direitos, depois daquele momento, foram os donos do capital e as classes dominantes que se organizaram, né, para promover uma contra-luta aí, no sentido de não perder os seus privilégios, de não permitir avançar a conquista de direitos e de privilégios pelos trabalhadores, né? Isso aliado, então, ao momento, né, de globalização e da emergência com força total aí do neoliberalismo, né, que vem de uma forma significativa, principalmente a partir das décadas de 80 e 90, e que promoveu esse resfriamento aí da ascensão dos direitos, né, em direção a uma distribuição mais equitativa de direitos e de poder no ambiente liberal, no ambiente laboral, bem como na relação que é o ambiente liberal, né, gente? Infelizmente, a falha aqui está, né, contando, inclusive, do momento que a gente vive na atualidade. Do acesso a bens e serviços que vinha acontecendo, inclusive nos países que foram denominados sob o signo do Estado de Bem-Estar Social. Então, a gente está falando aí, né, do neoliberalismo, a gente pode pensar também no processo, né, de globalização aí do capitalismo, que fez com que houvesse alterações profundas na morfologia do trabalho, que repercutiram sobre a organização dos trabalhadores. Então, o aprofundamento da divisão produtiva, da terceirização, de transferência de grandes partes da cadeia produtiva e da planta produtiva para outros países ou para outros locais onde não houvesse uma tradição sindical e que a remuneração e a proteção trabalhista eram menores, desequilibrando, então, o cenário das lutas. E aí, um exemplo nesse sentido, a unidade da Fiat, a Mirafiori, que inclusive é referida em vários dos trabalhos que eu mencionei aqui hoje, que opera ainda na atualidade em Turim, essa unidade da Fiat chegou a ter 20 mil trabalhadores né, contemporaneamente ali trabalhando na década de 70. Em 2013, quando eu estive na Itália, essa mesma unidade tinha apenas 6 mil trabalhadores, né? Então, essa transferência de partes do processo produtivo para outros países, principalmente países de capitalismo periférico, e que, de certa forma, desestruturou também
o movimento de luta operária a partir do momento que esses trabalhadores, então, começam a ser demitidos, aqueles que tinham um grau de consciência política maior, né, e que vão perdendo os postos de trabalho, postos esses que vão sendo transferidos para essas outras localidades, né? Então, a gente pensa, por exemplo, Turim, que chegou a ter 2 milhões de habitantes naquele momento histórico, quando eu estive lá em 2013, tinha apenas 800 mil. Então, o quanto essas mudanças operadas pelo capital vão impactando, né? Não só a luta operária, a luta dos trabalhadores, mas também a vida de um contingente enorme de pessoas aí. E tudo isso, então, relacionado com essa ofensiva neoliberal, com essa ofensiva, essa contra-luta e essa contra-revolução das classes dominantes. Se a gente olhar a nossa realidade aqui no Brasil, em 2021, a gente vê o quanto esse processo se intensificou e o quanto aqui no Brasil, após um breve período ali, né, de conquistas, ainda que por vezes modestas, né, representadas pelos governos Lula e Dilma, o quanto os donos do capital não toleraram nem milímetro aí, né, de avanço de conquistas sociais e que tem feito uma repressão das lutas no sentido de suprimir completamente os direitos que já haviam sido adquiridos, né? Basta a gente pensar aí nas recentes ditas, né, reforma administrativa, reforma previdenciária, na proposta da atual reforma administrativa e tributária que tramitam no Congresso. Além desses fatores, um outro aspecto que a Alessandra ressalta é sobre as mudanças nas lutas que ocorreram nas próprias esquerdas. Ela vai dizer aí que, na atualidade, as esquerdas não têm mais lutado por uma transformação do mundo, né? Por uma outra estrutura econômica ou por outras relações produtivas, mas que fundamentalmente acabam lutando e operando, parece que a partir de uma ótica de melhoria do capitalismo, e que isso, então, também foi impactando as lutas e impactando, trazendo impactos aí para a organização do coletivo de trabalhadores. E ela também aponta que os sindicatos, né, têm perdido combatividade, né, têm deixado de lado as lutas pela saúde, focando apenas, né, nas reivindicações salariais. Enquanto eu estava na Itália, eu também fiz uma entrevista com o Fulvio Perini, que era um sindicalista com mais de 30 anos de experiência, que foi muito ativo, né, no modelo operário italiano, e ele me falou também sobre essa acomodação que ele ia notando nos colegas sindicalistas, ou na ideia de um carreirismo, né, na construção de uma carreira pelos dirigentes sindicais, como sendo o foco principal, ao invés das lutas por melhoria para o conjunto de trabalhadores. E essa questão, né, também do sindicato, já tem, né, tem muita coisa publicada, mas aí eu fico pensando numa experiência que eu tive, numa pesquisa que eu estava realizando junto com o Sereste, sobre a atuação dos sindicatos aqui de Uberlândia na temática da saúde mental e trabalho. Então, a gente queria investigar o que tinha de pautas e se tinha essas pautas relacionadas à saúde mental e trabalho nos sindicatos, né, que operam aqui nas diferentes categorias. E a gente não conseguiu realizar, a gente não conseguiu concluir essa pesquisa, porque os sindicatos não aderiram. Então, a gente fez um movimento de chamar para uma conversa lá no Sereste, os dirigentes sindicais, apareceu uma pessoa. A gente fez contato com todos os sindicatos que tinham o registro lá, né, que estava na lista do Sereste, veio uma pessoa. Depois a gente fez a tentativa de, por telefone, né, agendar entrevistas, e também não conseguimos adesão. E houveram situações, inclusive, inusitadas aqui, né, porque quando a gente ligava e dizia, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a saúde do trabalhador, né, sobre aspectos relacionados à saúde mental do trabalhador, em 2 sindicatos, a gente recebeu a resposta, não, mas aqui a gente não tem trabalhador. Né? Um falou, não, aqui a gente não tem trabalhador, aqui a gente tem professor. Ou seja, o professor não é visto como trabalhador. Né? E um outro que agora eu não me lembro também, mas respondeu mais ou menos nessa linha, não, a gente não tem trabalhador aqui, a gente tem tal função. Então, não conseguindo ver as pessoas como trabalhadores. Essas informações aí, né, esses argumentos, para poder pensar alguns desses argumentos, não todos, mas alguns deles, para poder se pensar o declínio do modelo operário italiano, estão numa entrevista que eu fiz com a Alessandra Rey, que foi publicada na Caderno de Psicologia Social do Trabalho. Coloquei aqui o link para vocês. Pode passar para o próximo slide, por favor? E aí, então, a gente, né, vai conversar agora, né, caminhando aqui para o final, sobre a atualidade do movimento operário italiano, do modelo operário italiano. Né? O que é pensar esse modelo a partir de hoje? E aí eu trago, né, a informação sobre o sistema informativo concreto.
é uma experiência que também se originou lá atrás, na década de 70, né, por aquela comunidade científica ampliada. É uma experiência que foi realizada no bairro São Donato, em que o Odônio e seus colaboradores construíram o que eles estavam chamando de um sistema de organização da saúde, que visava ao mapeamento dos trabalhadores com suspeita de agravos à saúde causados pelo trabalho, e essas informações ficavam disponíveis para toda a sociedade. Então, havia o envolvimento dos cidadãos, da administração municipal, né, dos serviços de saúde na construção dessas informações. E aí a gente vê que é uma tentativa também de dar uma elaboração mais sistematizada para esses saberes, mas lembra da ideia da fábrica para a sociedade, né? Então, de produzir efeitos realmente sobre a sociedade. Não se tratava apenas de promover melhorias no contexto do trabalho, mas que as informações construídas nesse processo ficassem disponíveis. Então, aquela ideia, né, de que a dupla, médico e trabalhador, médico e operário, médico e paciente, era o motor do sistema, então como é que começaria a operar? A partir do momento que o trabalhador procura o médico com uma queixa de saúde e com a suspeita de que esse problema de saúde pode estar sendo gerado no contexto de trabalho, ou às vezes ele ainda nem tem uma queixa de saúde, mas ele quer saber se o ambiente de trabalho dele porta alguma nocividade, algum risco. E aí, nesse momento, o que o médico fazia então? Ele registrava essa informação, ia compor um mapa daquela região, então, nesse caso desse bairro específico, que era o São Donato, essa informação era pública, e aí ia se investigar se existia esse problema de saúde, realmente, se ele havia relação com o trabalho. Uma vez confirmado, essa informação entrava no registro aí desse sistema e ia-se, assim, mapeando os postos de trabalho, as empresas e os postos de trabalho em que se havia um reconhecimento do dano à saúde, né? E aí, esse sistema informativo concreto, ele inspirou um sistema de organização de saúde na França, que ficou ativo por mais de 20 anos, sob a responsabilidade do Marc Andéol, ali na região próxima a Marsella, e se fazia um mapeamento, então, dessa forma, das questões de saúde e adoecimento, sendo acompanhado o histórico de saúde do trabalhador ao longo de toda a vida. Então, vejam que interessante. Aí se produz, então, uma informação, um registro histórico da saúde daquela pessoa, né, dos aspectos de saúde da pessoa acompanhando a vida toda, que é uma coisa que às vezes falta nos nossos sistemas de saúde, né, porque o cidadão que faz o sistema de saúde, ele vai em diferentes profissionais de saúde ao longo da vida e cada profissional só tem acesso ao que ele está ouvindo da narrativa daquela pessoa naquele momento. Nesse sistema que foi construído lá na França, esse registro ficava disponível para os profissionais de saúde. Então, quando ele recebia um paciente que estava procurando por ele pela primeira vez, ele podia acessar todo esse histórico anterior, né? Então, recuperar essa memória aí da história de saúde individual daquele trabalhador. E, ao mesmo tempo, a perspectiva coletiva, porque essa história individual singular desse trabalhador se somava à história de outros trabalhadores nessa mesma ocupação, com essa mesma profissão, pertencente a uma mesma categoria profissional, possibilitando também mapear os agravos à saúde dessa categoria profissional. E pensar também, então, nas empresas que atuavam naquele território geográfico específico, fazer esse mapeamento, e aí, então, poder pensar em ações do poder público que viessem a intervir nesses contextos de trabalho que comprovadamente vinham produzindo aí esses efeitos, né, nefastos aí sobre a saúde das pessoas e dos trabalhadores. Infelizmente, esse trabalho não está mais ativo, né? Foi uma informação que eu também chequei com a Alessandra, porque até alguns anos atrás eu tinha informação que continuava, mas aí, de novo, a gente pensa, né, naquelas questões que levaram ali, que a gente viu na lâmina anterior, ao declínio do modelo. Então, permitir que um projeto como esse se mantenha ativo, né, representa riscos aí para o capital, né, no sentido de perder poder, porque quando a informação é poder, né, gente? Se não há poder da informação do trabalhador sobre os riscos no trabalho, não há informação da sociedade sobre os riscos que as empresas que estão ali, né, operando, oferecendo postos de trabalho naquela localidade representam, eles não têm como agir, reivindicar por melhorias ou transformações nesse contexto aí. Acho que um outro aspecto que a gente pode pensar ainda, né, da atualidade, como eu disse lá no início, né, as lutas do modelo operário italiano também inspiraram as lutas sanitárias no Brasil, que culminaram na Constituição de 1988, na institucionalização do campo saúde do trabalhador,
e que continuam a repercutir de forma positiva também dentro de alguns espaços, né, contra-hegemônicos aí, né, como no âmbito da saúde pública, por exemplo, na legislação que a gente tem atualmente em saúde do trabalhador, que eu considero, né, uma legislação avançada que a gente tem aqui no Brasil, representada pela Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pelas atuações no âmbito dos SERESTs, né, espalhados aí pelo Brasil afora, nos serviços públicos de saúde, repercutindo também no campo da economia associativa, autogestionária, né, que também bebe aí dessa história, dessa tradição de lutas da organização operária, e no campo acadêmico também, né, que produz investigações e intervenções, seja a partir, então, da economia solidária, da saúde do trabalhador, da psicologia social do trabalho, né, em geral, em outros campos. E eu fico pensando também que a instrução ao sósia, e, na verdade, a obra do Odoni como um todo, essa experiência tão rica aí, ela influenciou pesquisadores e o desenvolvimento de novas abordagens de investigação e de intervenção no campo do trabalho pelo mundo afora. Então, o Odoni, ele é sempre muito citado pelos autores que criaram a embologia e a clínica da atividade, né, o Witt, Schwartz e Clough, e a instrução ao sósia pode ser considerada, nesse sentido, uma precursora de outras estratégias de intervenção e investigação que foram sendo desenvolvidas, como o dispositivo dinâmico de 3 polos e a autoconfrontação simples e cruzada, né, no âmbito aí da ecologia e da clínica da atividade, como eu havia mencionado. Até a Deise Cunha, a Alessandra e eu tínhamos um projeto de escrever um artigo sobre essas outras estratégias de intervenção, né, que se inspiraram aí de alguma forma na instrução ao sósia. Nós não abandonamos, não. Vamos ver se a gente consegue tirar um tempinho para trabalhar nisso. E eu acho que um outro aspecto que a gente tem que abordar também é que toda essa experiência rica do modelo operário italiano, que parece apagada hoje na Itália, na verdade continua reverberando pelo mundo afora, né? Na França, Portugal, Bélgica, aqui no Brasil ainda, tanto que aqui a gente está num sábado de manhã, né, tendo uma aula sobre essa temática para discutir essa questão. E aí a gente também pode pensar, né, acho que para finalizar aqui a minha fala e a gente poder abrir para as perguntas, para as questões, que eu acho que é o momento mais rico aí do debate, eu trago uma fala da Alessandra, né? Pode passar para o... Ah, não, está aqui, desculpa. Ela vai dizer que, embora no contexto atual, né, extremamente desfavorável no qual a gente vive, seja difícil, talvez, para a gente manter a perspectiva da viabilidade de se promover mudanças no ambiente de trabalho, né, transformações sociais, seja difícil manter essa perspectiva no nível do pensar, do possível, ela diz que é fundamental que a gente mantenha essas perspectivas no nível do pensável, né, ainda que sob certas condições como hoje, talvez não seja possível. Então, ela diz que se nós perdermos de vista também a possibilidade de que essas transformações sejam pensáveis, nós teremos nos dado por vencidos. Então, que a gente deve continuar a pensar que é possível e buscarmos formas, então, de realizar esse possível. Quem sabe, assim, daqui a pouco a gente não está conseguindo fazer aí o impossível, né? E a gente não olha para esse cenário hoje, às vezes parece impossível mesmo, esse cenário tão tenebroso que a gente está vivendo, né, nessa conjuntura política absurda, aqui no Brasil principalmente, mas temos que pensar que é possível e que a gente vai conseguir reverter e superar isso aí. É isso, pode passar então, por favor, obrigada, eu deixo aqui o meu e-mail, né, para que a gente possa continuar essa conversa depois, então, né, quem tiver dúvidas ou quiser alguns desses materiais, pode entrar em contato comigo. Obrigada. É isso. Muito obrigado, professora Maristela. Bem, eu quero agradecer, primeiramente, pela sua pesquisa desenvolvida sobre o modelo italiano, né? Modelo operário italiano. Quero depois agradecer pelo seu engajamento de escrever e publicar estas pesquisas, né? E agora, agradecer ainda mais por poder nos trazer essas contribuições de maneira tão rica, de maneira tão bem fundamentada nessas questões teórico-práticas que envolvem o modelo operário italiano. Bem, vamos aqui para as perguntas que surgiram, né? A gente vai primeiro colocar em blocos, né? O primeiro bloco fala sobre assim, né? O bloco 1
sobre os conceitos gerais presentes no modelo operário italiano. E a professora Cláudia Osório, né, que também é professora deste curso, né, ela vem questionar sobre o conceito de consciência. Né? Consciência é uma palavra que refere diferentes conceitos, conforme a teoria adotada. Qual o conceito de consciência adotado pelo modelo operário italiano? Bem, vamos para outra pergunta e aí você coloca elas em conjunto na sua resposta. A próxima pergunta é de Luísa Carvalho. Existe alguma relação do modelo operário italiano com a reforma psiquiátrica italiana? A próxima pergunta é do Gabriel. A segurança do trabalho pode ser considerada uma iniciativa social com relação ao trabalho, servindo também de base para pautas da psicologia do trabalho? Bem, o primeiro bloco é esse. Por gentileza, pode tecer suas considerações. Vamos lá, então. Cláudia, que bom que você está aqui com a gente. Fico feliz que você está aqui, de estar contribuindo. Saudades. Sobre a pergunta que você faz em relação à questão da consciência, realmente, né, o termo consciência pode se referir a coisas muito diferentes. Né? A gente pode pensar em consciência como uma crítica, por exemplo, né, que é algo que é mais restrito, que ficaria talvez ali no âmbito da linguagem, mas aqui o conceito que o Odoni traz, eu vejo que se aproxima, e aí, claro, é uma interpretação minha, mas que se aproxima da ideia do conceito de consciência do Paulo Freire, né, de que a tomada de consciência no sentido de uma compreensão mais alargada sobre si próprio, sobre o lugar, né, que nós ocupamos no mundo, nas relações produtivas, e, ao mesmo tempo, esse alargamento, então, dessa compreensão, gerando também um alargamento nas nossas possibilidades de ação e de intervenção sobre o mundo, né, que redundaria, como eu falei, no aumento do poder de agir desse trabalhador, sendo um processo, então, que não ocorre nunca de forma individual, né? E aí eu vejo as similaridades com Paulo Freire também aí, né? O Paulo Freire diz que ninguém educa ninguém, né? Ninguém educa a si mesmo, ninguém produz consciência para ninguém e nem sobre si próprio, se não for na ação conjunta, coletiva com outras pessoas aí. E eu vejo que essa era a tônica ali também presente nesse coletivo de trabalho, né? A ideia de que daí que eu falei, da inspiração nas teorias soviéticas, de que não só em presença de outras pessoas, mas na relação produzida com essas outras pessoas, não só uma relação de comunicação, mas uma relação, né, de prática, de experiência concreta sobre o mundo, que nós vamos, né, também ampliando a nossa compreensão sobre nós, sobre o mundo, sobre as relações que estão colocadas aí. Então, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é a forma como eu entendo esse processo aí da tomada de consciência, mas não de uma forma meramente abstrata ou intelectual ali, mas dessa compreensão ampliada que se traduz, então, né, em intervenções e modificações no contexto de trabalho, na realidade social e no mundo. Da pergunta da Luísa, né, se existe alguma relação do modelo operário italiano com a reforma psiquiátrica. E, sinceramente, eu não saberia apontar essa relação, mas eu fico pensando que a gente está falando também de um mesmo momento histórico, né? Quando a gente pensa ali final dos anos 60, né, o maio de 68, começo da década de 70, de um momento de ebulição social muito grande, de muitas lutas em vários âmbitos da sociedade, né? A gente pode pensar aí também nas lutas pela liberação sexual, nas lutas de gênero, né, num conjunto de lutas que vai tomando corpo ali naquele momento histórico e depois né, vão adotando caminhos diferentes ali. Então, me faz pensar que a gente está falando dessa mesma conjuntura que vai produzindo visões críticas e atuações transformadoras e diferentes em diversos cenários, e aí, nesse sentido, também, né, no cenário da luta da reforma psiquiátrica. E aí a pergunta do Gabriel, quando ele fala sobre a segurança no trabalho, né, ser considerada uma iniciativa social na relação com o trabalho, servir de base para a psicologia do trabalho, então, Gabriel, o que acontece? A gente, na verdade, eu veria isso mais como sendo o campo saúde do trabalhador, e não a área conhecida como segurança do trabalho, que estaria dentro do que a gente conhece como saúde ocupacional, né? Então, quando eu mencionei lá no começo da minha fala a FIPA, os SESMITs, né? Normalmente esses órgãos dentro das empresas vão operar a partir de uma lógica que está alinhada ali na saúde ocupacional, que há uma prevalência ainda muito grande da atuação centrada do saber médico, né? Então, como eu disse,
O psicólogo nem é parte da equipe que se exige mínima, né, para compor o CESNIT. Então, você vai ter ali enfermeiro, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho ou médico, né, dependendo da quantidade de trabalhadores, funcionários da empresa, você vai requerendo cada um desses profissionais. Mas é um saber, então, muito centrado ainda na ideia de que é o médico que detém esse conhecimento sobre o trabalho, e um saber, né, da saúde ocupacional e muitas vezes da segurança do trabalho também, que não vai promover, de fato, transformações no contexto de trabalho, diferente do que a gente falou ali no modelo operário italiano, né? Que vai, às vezes, promover adequações. Eu vejo muito, por exemplo, um discurso presente em alguns momentos, né, relacionado à ideia da segurança no trabalho, um discurso que culpabiliza o trabalhador. Então, se a gente pensa, por exemplo, em acidentes de trabalho que ocorrem, né, no contexto da atividade ali dentro das empresas, muitas vezes a forma como esse acidente ele é descrito pelos responsáveis da segurança do trabalho é uma descrição que culpabiliza esse trabalhador, dizendo, né, ainda de atos inseguros, é um termo que ainda se utiliza, né, no âmbito da segurança do trabalho. Então, como o trabalhador tendo tido um ato inseguro que gerou o acidente, por exemplo, ou muitas vezes culpabilizando por ele não estar usando um equipamento de proteção individual, ou até um equipamento de proteção coletiva, e sem considerar os aspectos da realidade que dificultam, inclusive, a utilização desse equipamento. Então, vou dar um exemplo. Uma pesquisa que, há alguns anos atrás, eu conduzi em parceria, né, junto com o Sereste. Era uma pesquisa aqui em Uberlândia. Era uma pesquisa feita em grandes supermercados aqui de Uberlândia e da região. E na questão de segurança, né, do trabalho, um aspecto que ficou evidenciado, então, por exemplo, no açougue, que é um local que acontece muito acidente de trabalho dentro do supermercado, né? Você tem aquela máquina que vai cortar o osso ali, que é a serra-fita, né? E aí, o que a gente vê normalmente? Os trabalhadores, eles pegam com a mão, por exemplo, uma costelinha de porco, né? E vai passando ali na máquina para poder cortar. Efetivamente, aquela máquina ela tem uma proteção, que é considerado um EPC, um equipamento de proteção coletiva, que é uma peça de metal que é utilizada para poder empurrar a carne e que aí não permite que entre em contato com a lâmina partes do corpo, né, do trabalhador que está ali executando aquela atividade. Mas o que acontece é que quando se coloca essa peça, ele não tem a agilidade para poder empurrar a peça de carne com a rapidez que ele desejaria. Desejaria por quê? Porque ele está ali vendo uma fila enorme, que de repente, de clientes que estão esperando, tem uma equipe reduzida ali dentro do açougue para dar conta desse trabalho, o chefe vê a fila e vai chamar a atenção dele, então ele é pressionado por fazer esse serviço de uma forma mais rápida. Faz então com que ele tire essa proteção, porque aí ele tem o controle sobre a velocidade que ele vai passar a peça de carne ali na máquina. E aí é muito comum acontecer a perda do dedão, né? Principalmente esse dedo que vai junto ali e que muitas vezes é decepado. Mas aí o discurso, como eu estava dizendo, né, da área de segurança do trabalho, muitas vezes vai culpabilizar esse trabalhador, vai dizer, mas você não pôs a proteção ali na máquina. E desconsidera todos esses outros elementos do contexto produtivo, né, da sobreexploração que esses trabalhadores têm vivenciado, e aí não só os trabalhadores do açougue, mas isso é válido para todos nós enquanto trabalhadores. Então, eu diria que não, nesse sentido não. E aí o movimento operário italiano, o modelo operário italiano, está mais relacionado com a perspectiva do campo saúde do trabalhador, que aí é um campo contra-hegemônico que vai construir uma outra compreensão sobre esses processos e buscar a transformação nessas condições de trabalho. E que é um assunto que vocês vão ver aí mais para frente, né? No próprio curso mesmo está previsto para vocês discutirem isso. Excelente. Segundo bloco. O segundo bloco fala sobre a construção dos mapas de riscos. Tá? Professora Cláudia Osório, né, coloca novamente uma pergunta. Você disse que era pedido que cada trabalhador colocasse os riscos no desenho do mapa bruto. Onde entra o grupo? O mapa não era feito em grupo? Né? E a segunda pergunta é da Eliane Freitas. Toda empresa deve ter o seu mapa de risco? Bem, são essas duas perguntas. Então, Cláudia, na verdade, muitas vezes eles pediam para que o trabalhador, no contexto mesmo de trabalho dele, quando ele estivesse ali, ele fizesse esse desenho, né, daquela posição do trabalho e do que ele conseguia identificar desses riscos. E depois isso era levado para a discussão no grupo. Né? Então, não é que o grupo necessariamente construía junto todos os mapas. Inclusive, era solicitado que os trabalhadores
compartilhassem essa metodologia com os outros, né, no contexto de trabalho, que às vezes não estavam ali participando depois diretamente das reuniões, dos encontros do grupo, para que cada um pudesse pensar nos riscos relacionados ao seu ambiente, né? Então, de construção dessa consciência individual. Mas muitos desses materiais eram depois agrupados e levados para discussão em conjunto nesse processo formativo aí, né, e gerando aí sim uma compreensão coletiva sobre aqueles riscos presentes em cada um desses contextos de trabalho. E a pergunta da Eliane, né, se a empresa deve ter o seu mapa de risco, então, na verdade, as empresas elas têm a obrigatoriedade, aí eu não vou me recordar exatamente como que está atualmente na legislação, mas isso vai variar de acordo com o número de funcionários da empresa, com o ramo de atividade da empresa também, vai ter essa variação, mas como eu falei, hoje não são nem documentos que a gente vê expostos mais, então a gente circula por empresas e não vê mais nem a exposição ali pública, vamos dizer assim, dos mapas de risco, porque isso, de certa forma, gerava um constrangimento, vamos dizer assim, para a empresa, no sentido de apontar, né, para todo mundo que estivesse naquele contexto, que aquele era um contexto que possuía riscos, né? Então, isso tem relação com aquilo que eu falei da contra-revolução que vai acontecendo, né? Algo que as empresas, na verdade, nunca gostaram de fazer. Então, o que eu sei é que as CIPAs continuam com essa tarefa, mas, como eu falei, que não é executada por elas muitas vezes, e isso acabou virando um conjunto de documentos ali que ficam guardados, muitas vezes, no RH, e que, quando há uma fiscalização, é apresentado meramente para cumprir ali uma tarefa, uma atividade burocrática, evitando uma multa, por exemplo, né? Mas o que era, o que foi a pujança disso, realmente se perdeu completamente. Ok. Vamos então aqui para o terceiro grupo de perguntas, né, que é sobre a instrução ao sósia. Dessa vez, agora, quem faz a pergunta é Mara Venâncio. Maristela, em relação à instrução ao sósia, pelo que eu entendi, os trabalhadores eram levados a entender os riscos, os quais se dispunham, e conseguirem se colocar no lugar do outro. É isso mesmo? Bem, vamos logo falar aqui a outra pergunta. Do Gabriel. Como exemplo dado da migração dos trabalhadores do campo para a cidade, onde os mesmos não possuíam características de trabalho fabril, podemos imaginar que hoje, com o trabalho sendo realizado por etapas, isso dificulta o levantamento de características sobre o ambiente de trabalho ou facilita? Isso para fins de estudo. E a terceira pergunta desse bloco é do Hélio França. A instrução ao sósia, por trazer de volta a consciência do trabalhador sobre sua atividade laboral, pode ser considerada também como uma psicoterapia? Muito bacana, gente, as perguntas que vocês estão fazendo, muito interessante, estou gostando muito. Então, começando pela pergunta da Mara, né? Então, eu não sei se eu entendi a pergunta direito aqui. Né? Ela está dizendo que os trabalhadores eram levados a entender os riscos que estavam presentes, né, que incidiam sobre eles no contexto de trabalho, e também conseguir se colocar no lugar do outro. E nesse sentido, sim, tá, Mara? Então, porque eles iam refletir sobre os riscos presentes no próprio contexto, e aí acho que isso, né, faz uma ligação com a pergunta da Cláudia sobre os mapas de risco. Então, é importante que cada trabalhador compreendesse os riscos presentes, mas não só para ele, mas presentes no contexto de trabalho em geral, para todo mundo, para toda a categoria de trabalhadores. Então, não era só uma tomada de consciência individual ou pensar no risco que eu sozinha, eu como pessoa, como indivíduo aqui, estou submetida, mas no quanto o processo produtivo que nós todos e todas, como trabalhadores, estamos vivenciando, que é o processo, né, qualquer que seja o tipo de trabalho, é um processo regido pelo capitalismo, pela exploração máxima, pela parcelização da tarefa visando a uma produtividade máxima e a intensificação, então, dessa exploração, o quanto esse processo como um todo produz riscos para todos nós, para a saúde de todos nós. E, na verdade, um aspecto até que eu deixei de mencionar, mas que é importante da gente falar, né, que está relacionado àquela máxima lá, àquela ideia da fábrica para o território, era reconhecer, então, que esses aspectos do processo produtivo, então, se colocam ali a partir da centralidade do trabalho, que as pautas e as lutas nossas, enquanto trabalhadores, devem serem disseminadas para o conjunto da sociedade, no sentido de lutas pelo controle dos nossos processos vitais em geral, não apenas na situação de trabalho. Então, a gente promover transformações na relação de trabalho, mas que essas transformações também aconteçam nas outras situações que nós vivenciamos nas diferentes esferas sociais que nós, né, participamos aí na sociedade. Então, ter controle sobre os nossos processos vitais
é ter controle sobre os aspectos do trabalho que podem impactar a nossa saúde, mas ter controle também sobre a nossa vida fora do trabalho, sobre os processos, por exemplo, de consumo, de lazer, de alimentação, né, que muitas vezes vão ser decorrentes da experiência de trabalho que a gente tem. Então, dependendo do que é o meu tipo de trabalho, né, que vai fazer com que eu fique uma quantidade X de horas por um período X do dia, numa determinada posição, isso vai também determinar o meu tempo fora do trabalho, que está relacionado aí, então, ao tempo que eu vou ter disponível para me recuperar, para estar de novo no trabalho no dia seguinte, que é o meu tempo de descanso, está relacionado com o tipo de alimentação que eu vou ter acesso em função da remuneração que eu recebo, com o tipo de experiências de lazer e de consumo que eu vou ter acesso também. Então, são experiências integradas. Quando a gente fala de centralidade do trabalho, a gente está falando disso. E, então, essa intervenção sobre os outros elementos aí passa por esse controle, né, dos nossos princípios vitais dessa forma ampliada. Então, né, não sei se era essa a pergunta, né, mas foi como eu consegui localizar. A pergunta aqui do Gabriel, embora ele comece falando da questão da migração, mas eu estou entendendo que o foco da pergunta principal dele é se a parcelização das atividades de trabalho, né, que é a herança que a gente tem, né, do Taylor-Fordismo, se isso facilitaria o levantamento das características sobre o ambiente de trabalho, né? No sentido de que aí eu estou entendendo que a pergunta é se tem que fazer uma parte menor da atividade, fica mais fácil conhecer esse trabalho. Talvez nesse sentido sim, mas o que acontece é que nunca o trabalho é algo tão simples assim, né? Quando a gente vai se debruçar para estudar aquela atividade produtiva, mesmo que seja, né, então é um pedacinho do processo produtivo ali que é desenvolvido por aquele sujeito, mas há toda uma cadeia produtiva que está envolvida aí que a gente não pode desconsiderar. Então eu penso, por exemplo, um caso que aconteceu alguns anos atrás, aqui próximo a Uberlândia, que eu acompanhei, que foram trabalhadores autônomos, né, em aspas, que trabalhavam como chapas, então ficavam num ponto de chapa e foram contratados para fazer um trabalho de transbordo de uma carga que não foi informada para eles o que era essa carga, né, e que depois, só muito na frente, quando o CERES, junto com o Ministério Público do Trabalho, foi fazer a investigação do que havia ocorrido, se descobriu que essa carga era de carbonato de níquel, que é um produto extremamente tóxico e danoso para a saúde, com potencial carcinogênico altíssimo, mas isso não foi informado para eles. E aí o que aconteceu? Foram 15 trabalhadores no total envolvidos com essa atividade, quase todos eles foram hospitalizados, intubados, um deles teve perda de parte do pulmão e 2 morreram em decorrência dessa atividade produtiva. Quando a gente analisa isso, eu não posso pensar só nessa atividade específica que eles estavam desempenhando ali, né, que eles foram contratados por uma diária para realizar. Eu preciso pensar na cadeia produtiva, na verdade, como um todo, que inclusive viabilizou essa contratação deles como terceiros para prestar serviços via um empreiteiro para uma empresa reconhecida. No total, são 6 empresas que a gente tem envolvida aí. Então, a gente está falando de uma cadeia inteira produtiva que é danosa para a saúde, não é apenas aquele pedacinho da atividade. Então, nesse sentido, Gabriel, a gente precisa pensar nesse conjunto aí. E a questão do Hélio, então, né, que ele traz, de que a instrução ao sósia, então, não é que traz de volta a consciência necessariamente, né, mas ela viabiliza, como eu falei, essa ampliação da consciência, né, do trabalhador sobre o próprio trabalho. Os membros ali, né, do grupo, do Odoni, eu entendo que eles não compreendiam isso como uma forma de intervenção psicoterápica, né? Quando ele fala desse papel de destaque aí do psicólogo nesse processo, é no sentido de entender que o psicólogo ele tinha ferramentas ali, né, um instrumental para poder facilitar o processo de comunicação, o processo de reflexão e essa construção coletiva, mas não a atuação do psicólogo numa perspectiva clínica, como muitas vezes é associada ao nosso papel profissional, né? Então, nesse sentido, eu creio que não. Ok. Eu peço perdão porque no primeiro bloco eu esqueci de incluir aqui uma pergunta mais conceitual da professora Cláudia Osório, que fala sobre, né? O Aldoni levava em consideração os limites de concentração, como assim? Na avaliação pelos sentidos dos próprios trabalhadores, não é? E aí surgiu aqui outra pergunta para você, professora Maristela, da Eliane Freitas, naquela pergunta sobre o MOI e operaísmo italiano são a mesma coisa? Olha, eu vou começar por essa pergunta da Eliane. Eu não conheço o operaísmo italiano, tá? Então, eu não tenho como te responder. Na verdade, o modelo operário italiano, né, muitas vezes é nomeado também como movimento operário italiano. Agora,
Agora, o termo operaísmo, realmente, eu não conheço. E essa outra questão, então, aí, né, que a Cláudia está trazendo, se ele levava em consideração os limites de concentração, imagino que esse fosse um aspecto considerado ali, né? Inclusive, quando a gente fala da instrução ao sósia, né, daquela repetição constante ali que vai gerando novos saberes, isso implica também, vamos dizer, num cansaço ali, numa fadiga nesse processo de reconstruir essas informações, e que eu acredito que era tomado. Mas a gente vê também a dimensão da crítica, né, que eu apontei, de os fatores relacionados à saúde mental no trabalho, que era o quarto grupo de risco, não terem sido tão aprofundados. Então, eu entendo que talvez essa questão, né, se enquadrasse ali dentro dessa crítica, inclusive, né, de não ser algo que foi tão considerado ou tão aprofundado. Parece que tem mais uma pergunta, né? Tem sim. Agora a equipe começa a perguntar, né? O Dimitri, né, nosso querido Dimitri, faz uma pergunta. Como você percebe a assimilação da instrução ao sósia pela clínica da atividade e seu uso como método de intervenção por essa clínica do trabalho? Eu também tenho uma pergunta, professora. Queria que você falasse das experiências de pesquisa e intervenção que utilizam a instrução ao sósia e que estão em curso atualmente, que chega ao seu conhecimento, os centros de pesquisa, os locais, os problemas que estão sendo investigados a partir da instrução ao sósia. É isso. Bom, então, começando aí pela questão do Dimitri, eu entendo que tem uma relação muito estreita, viu, Dimitri, na verdade, entre todo esse conjunto da experiência operária, mas mais especificamente aí da instrução ao sósia com a clínica da atividade, também com a endologia, né, como eu mencionei na minha fala, né, porque são dispositivos de intervenção que também vão buscar recuperar esse saber do trabalhador sobre a sua atividade de trabalho, né, e essa compreensão sobre o real da atividade que é desenvolvida, né, que ultrapassa ali meramente as descrições, as instruções formalizadas que existem no contexto de trabalho, né? Tanto que os autores, né, tanto eu falei o Ipswich e o Ipso, sempre referenciam o Odoni aí. Agora, recentemente, a Matilde Agero Batista, que é professora da Universidade Federal de São João del Rei, me convidou para fazer a tradução de um texto do Clot, que era o prefácio dele à segunda edição francesa do Redescobrir a Experiência Operária, né, que é o Experiência Operária e Consciência de Classe e Psicologia do Trabalho, que eu mostrei aqui para vocês, para traduzir esse prefácio do livro para o português. Nós fizemos essa tradução, está para sair, vai ser publicado no próximo número aí da Academia de Psicologia Social do Trabalho, e é um texto que o Clot constrói refletindo o tempo inteiro a partir da experiência do Odoni, e pensando no quanto essas experiências foram pioneiras para as reflexões que foram sendo construídas depois no âmbito dessas outras, né, desses outros aparatos teóricos e metodológicos que hoje a gente tem aí como ferramentas de intervenção nesse campo. Então, já veio aí o alerta de spoiler, né, que está para sair esse texto aí, e que ele faz uma comparação que tem muito a ver com o que eu falei hoje aqui. Né? Ele vai justamente mostrar as diferenças das intervenções do Odoni comparando com as do Elton Maio. O quanto a gente pode pensar que sejam intervenções no sentido de compreender os aspectos humanos no trabalho, mas o quanto cada uma delas primeiro se constituiu a partir de premissas diferentes, foram produzidas metodologicamente de formas diferentes, mas principalmente como elas visavam a resultados, né, aplicações, intervenções completamente diferentes uma da outra aí. Então, o próprio Clot fazendo aí um tributo, digamos assim, né, em relação à obra do Odoni. E, Leonardo, a sua pergunta, se não está escrita aqui, eu acho que eu já, né, não lembro mais exatamente. Você falou de outras experiências que estejam ativas, né, Sim, sim. ao redor do mundo. Então, aí é um aspecto que é difícil de nomear, né? Eu vejo que a gente tem pesquisadores que estão ainda produzindo, né, a partir dessas premissas, que estão pensando em intervenções no campo do trabalho, né? E aí não só unicamente em relação à instrução ao sósia, ao movimento operário italiano, modelo operário italiano, mas incorporando esses outros elementos. Então, assim, por exemplo, Mariano Lacombe, né, em Portugal, tem desenvolvido pesquisas, intervenções, né, e publicações também a partir disso, né, então tem os autores da França, mas a gente vê, eu fico triste de pensar que na própria Itália, essa experiência acabou, né, hoje quase que não deixando traço. Eu contei um pouco disso numa live que eu fiz o ano passado, a convite, né,
da Flávia, do Juliano Bastos, né, que era em relação a um convite feito pelo Trump, e lá eu contei um pouco disso, assim, de o quanto, para mim, foi muito decepcionante, muito triste quando eu cheguei na Itália e eu descobri que realmente isso não tinha traço, né? Até contei de uma situação específica que aconteceu, que eu acompanhei uma disciplina da Alessandra na graduação, porque naquele semestre ela não estava dando disciplina na pós, e ela pediu para que no final do ano letivo, no ano letivo não, perdão, no final do ano, eu fizesse uma apresentação da minha pesquisa do doutorado. E aí eu fiz a apresentação dessa pesquisa, e quando eu terminei, uma aluna, né, que apresentava a disciplina, levantou a mão e falou, nossa, achei muito interessante a sua pesquisa, mas me entendi por que você veio pesquisar isso aqui na Itália. E foi um choque para mim, porque né, ali eu estava diante de uma turma que a Alessandra era professora e que a turma desconhecia completamente todas essas informações e desconhecia, inclusive, a participação tão ativa que a Alessandra teve, junto com o Odoni, em todas essas questões. Excelente, obrigado. Bem, vem surgindo mais perguntas, tá? Vamos aproveitar o nosso tempo aqui. A Eveline Nogueira, que é do Nutra, né? Ela faz uma pergunta. Professora, pode discorrer um pouco sobre como a psicologia social do trabalho bebe da fonte da experiência do modelo operário italiano? Outra nutraniana aqui, Vanesca Lima, fala: Professora, como você analisa o movimento atual do sindicalismo e como podemos resgatar a resistência dele diante dos ataques neoliberais? Pois tenho percebido um sindicalismo gerencial, né? Sindicalismo gerencial. Vamos lá, então, ótimas questões. Juliana, a Eveline, né? A Eveline pergunta, então, né, como que se relaciona essa experiência do modelo operário italiano com a psicologia social do trabalho. Então, eu entendo a psicologia social do trabalho, né, como um conjunto de experiências diferentes que foram se configurando aqui no Brasil nas últimas décadas, né? E que eu entendo que as talvez relações mais próximas que a gente possa apontar com o modelo operário italiano estão ligadas com alguns dos aspectos que eu apresentei aqui, como, por exemplo, a ideia da centralidade do trabalho. Então, o trabalho visto como uma atividade central que vai produzir efeitos e reverberações sobre as demais esferas da vida, né, do sujeito aí. Então, essa ideia do trabalho como uma característica ontológica, né, que nos constrói como sujeitos também. Então, isso é uma premissa que eu vejo que é compartilhada. Essa ideia também da atuação da psicologia social do trabalho em uma direção muito diferente do que é a psicologia organizacional, que é praticada dentro das empresas, nos RHs, né, e que tem uma proximidade muito grande com toda aquela discussão que eu apresentei ali anteriormente sobre essa nova psicologia do trabalho que o Oroni propõe. E talvez, nesse sentido, a gente tenha uma psicologia que, então, seja baseada nas experiências objetivas, concretas, na experiência de trabalho do sujeito, que eu vejo que a psicologia social do trabalho também resgata. A psicologia social do trabalho está interessada na atividade produzida pelo sujeito e nas experiências subjetivas relacionadas a essa atividade, na produção de subjetividade e nas intervenções que o próprio sujeito vai também imprimindo nessas atividades. Então, para mim, é uma outra proximidade aí. E a questão da transformação. Né? Então, a psicologia social do trabalho ela não visa a intervenção no sujeito, né? Como normalmente a gente vê em outras perspectivas mais próximas da psicologia organizacional. Então, por exemplo, tem perspectivas que vão falar que em situações de estresse no trabalho, que vão defender a estratégia do coping, por exemplo, de que o trabalhador ele deve, então, conseguir ser resiliente, né? Um termo que me dá até arrepios aí, para poder lidar com essas situações que são danosas para a saúde dele, então, de um enfrentamento individual que ele faz. E é diferente do que a psicologia social do trabalho vai dizer. Ela está mais preocupada, então, não é nessa intervenção, intervenções no nível cognitivo dos trabalhadores, mas nas intervenções que busquem a transformação dessas condições de trabalho que são prejudiciais, que são patológicas ou potencialmente patológicas aí para o trabalhador, que aí também tem tudo a ver com o que nós discutimos aqui sobre o modelo operário. E a pergunta, então, da Vanesca, sobre a questão do sindicalismo, eu acho que, Vanesca, hoje eu vejo que o sindicalismo está cada vez numa situação mais difícil mesmo, né? E isso por um conjunto de fatores que estão relacionados àqueles aspectos ali que eu também havia discutido. Se a gente pega, por exemplo, um exemplo aqui do Brasil, especificamente, né? A partir da reforma trabalhista, a gente teve golpes ali ainda muito fortes sobre os sindicatos no Brasil, né? Porque até então, o que estava previsto desde a CLT, né, no conjunto de leis que já estava
aprovado e vigente há muito tempo, os sindicatos eles eram sustentados a partir de uma contribuição compulsória por parte dos trabalhadores, que foi retirada com a reforma trabalhista. Né? Então, se retirou essa contribuição compulsória, que era o que financiava as ações do sindicato. E aí fica mais difícil ainda para o sindicato poder, né, como que ele vai produzir materiais, né, se a gente pensa na atuação sindical no Brasil, por exemplo, no início da década de 80, as grandes greves do ABC Paulista ali, havia um monte de material que era impresso pelos sindicatos, cartilhas, folders, né, que ajudavam, inclusive, né, na difusão das pautas de luta ali entre o corpo de trabalhadores. Agora, hoje, sem esse financiamento, como é que, inclusive, o sindicato consegue, né, articular melhor todo esse conjunto de trabalhadores que estão juntos ali? E fica difícil mesmo pensar que o sindicato lutar por questões, na atualidade, relacionadas à saúde, quando a gente está vivendo um desmonte absurdo de todos os direitos que a gente tinha, né, até então garantidos no campo do trabalho. Então, a necessidade de uma reinvenção ali, né, sindical, de uma rearticulação e de que nós, né, como membros da academia, como trabalhadores que somos, possamos tomar parte ativamente aí nesse processo. Excelente. Bem, acho que já deu nosso horário, né? Tá pertinho. Eu ainda teria aqui algumas perguntas, mas eu não quero explorar você, depois eu direciono. Quero informar também que outras pessoas que reflitam sobre a exposição da professora Maristela ou a partir das leituras e queiram direcionar suas perguntas, pode enviar para o nosso e-mail, que a gente envia para a professora e aí, dentro de um tempo possível, ela encaminha as respostas, tá? Eu quero agradecer demais para você, professora Maristela Pereira, por essa riquíssima aula. Eu aprendi bastante. Estou aqui ainda precisando assimilar muita coisa para aplicar, né? É realmente um desafio compor essa função do guardião da interface, né? Como traz no texto e como você traz na sua fala, né? Como a psicologia precisa se apropriar desta função e fortalecer isso nas nossas formações, nas nossas práticas profissionais. Bem, quero agradecer também a todas as pessoas que estão presentes aqui, nos assistindo, nos direcionaram suas perguntas, contribuindo para a nossa discussão, para o corpo de pessoas que estão trabalhando para isso acontecer e também professores e que estão levantando a possibilidade, né, desse enriquecimento em torno da psicologia social do trabalho em todo o Brasil. A nossa próxima aula é sábado, né? No próximo sábado, sobre medicina social latino-americana e a política de saúde do trabalhador no Brasil. Será facilitada pela professora Márcia Espanhol Bernardo e o professor Fábio de Oliveira. Então é isso. Obrigado, professora, novamente. Você quer tecer alguma consideração final? Quero só agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês, agradecer pelas perguntas que foram feitas e me colocar aí à disposição, né, como você disse, para continuar o debate aí, né, futuramente, através do e-mail, por exemplo, continuar essas trocas. Muito obrigada. Maravilha, nós que agradecemos. A todos um ótimo boa tarde, tá? Um ótimo fim de semana e até a próxima semana. Tchau, pessoal.